Os Caminhos de uma Mulher, parte 6. A recuperação de Lucinda. Ao sair da casa do médico, Alberto decidiu que passaria no hospital e ficaria com Lucinda. No quarto da moça, encontrou-a fazendo a última refeição da noite. Ao vê-la, comentou: "Boa noite, meu amor. Vejo que você está bem mesmo." "Olá, estou. Na verdade, não sei o que estou fazendo no hospital, pois nunca me senti melhor." "Você não se lembra de nada mesmo, Lucinda?" "Não. Aliás, me lembro apenas de ter ido dormir e de hoje ter acordado dentro deste hospital. Diga-me, Alberto, o que realmente aconteceu para que eu viesse para parar aqui? Ontem você foi dormir e hoje simplesmente não acordou. Todos ficamos muito preocupados e a trouxemos para cá para fazer uma avaliação com o Dr. Gustavo. Alfredo e Dona Isabel ficaram desesperados. Mas eu não lembro de nada. E o médico disse o que eu tenho? Nada, absolutamente nada. Mas como que não tenho nada? Foi feita uma reunião na casa de Dona Isabel hoje para saber se seu mal era espiritual e foi constatado que era. Mas e aí? O que aconteceu nessa reunião? Recebemos uma entidade que disse que estavam impedindo que você voltasse ao corpo, porque alguém havia feito um trabalho para você." "Verdade? Não posso crer nisso." "Essa é toda a verdade," respondeu Alberto, alisando carinhosamente os cabelos da moça. Lucinda se lembrou que depois que ela adormeceu, 2 homens a seguravam, querendo levá-la a um lugar desconhecido, e disse: "Meu amor, não sei quem eram aqueles homens, mas eram horríveis, fiquei com muito medo. Um deles estava sujo e mal cheiroso, o que me causou náuseas e um mal-estar muito grande." Alberto se lembrou que na reunião disseram que havia um espírito muito sujo. Ele estremeceu e tentou contornar a situação. "Meu amor, foi só um pesadelo, esqueça isso. Logo vai ter de dormir. E se tiver outro pesadelo, não vai descansar direito." "Eu não vou dormir. E se acontecer de novo e ninguém conseguir me acordar novamente?" "Calma. Não tem por que temer. Saiba que estarei aqui e nada vai lhe acontecer. Lembrei-me do que Alfredo disse: orai e vigiai. O que acha de fazermos uma prece, pedindo a proteção de Deus para que você tenha um sono tranquilo?" "Alberto, eu estou com medo. Por favor, não me deixe dormir, fique comigo." "Está bem, meu amor, estou aqui. Você não tem o que temer." E assim, segurando na mão de Lucinda, Alberto fez uma sentida prece, pedindo proteção a Deus, para que a moça tivesse uma boa noite de sono. Antes da prece, percebeu que a noiva estava mais calma e tratou de mudar de assunto. Depois de pouco mais de 2 horas, Lucinda começou a mostrar sinais de cansaço. Logo adormeceu, e seu sono foi tranquilo e sem sonhos. Alberto ficou ao lado dela e depois de 4 horas acabou dormindo também. Já passava das 7h30 da manhã quando uma enfermeira entrou no quarto dizendo que ela precisava tomar um banho. Lucinda acordou sobressaltada e, ao olhar para o lado, viu Alberto a sono alto. Lucinda, sorrindo, pediu que ela ficasse aguardando do lado de fora enquanto ela tomava seu banho. A enfermeira simpatizou com a moça e, enquanto ela tomava banho, trocou a roupa de cama. Alberto acordou e, ao ver a moça arrumando a cama, perguntou: "O que aconteceu? Onde está Lucinda?" "Acalme-se, ela está no banho. Dormiu muito bem, mostra-se bem disposta." Depois de alguns minutos, Lucinda saiu do banho com os cabelos molhados, sentindo-se refeita. Ela disse: "Não vou me deitar mais, afinal, ontem fiquei deitado o dia todo. E cama é coisa para doente, isso eu juro que não estou. Meu amor, a cada dia que passa eu te amo mais. Eu também te amo, seu dorminhoco." A enfermeira saiu e não demorou muito para Alfredo entrar no quarto todo sorridente. "Bom dia, meus filhos. Como você está se sentindo?" "Estou me sentindo muito bem, portanto, peço que me deixe ir embora. Se ficar mais 1 hora aqui, ficarei doente de verdade. E até gostaria de lhe dar alta, mas não posso. Quem fez a avaliação em você foi o Dr. Gustavo e só ele poderá lhe dar alta." "Mas eu não tenho nada, Dr. Alfredo." "Eu sei, mas seria antiético da minha parte tomar a frente de Gustavo. Afinal, foi ele quem se responsabilizou por você." Depois de lhe contar sobre o pesadelo, Alfredo sorriu feliz e disse: "Confie em Deus, pois se for da vontade dele,
Você nunca mais vai dormir em casa e acordar numa UTI do hospital. Assim espero. Alfredo se retirou e depois de 1 hora, Gustavo entrou no quarto de Lucinda para saber como ela estava. Para sua surpresa, encontrou-a bem disposta e alegre. Como está a moça recém-saída do coma? Eu não estava em coma, apenas não conseguia acordar, só isso. Bem, você há de convir que isso não é uma coisa normal, não é? Sim, mas, doutor Gustavo, eu já estou bem. Peço-lhe que, por favor, permita-me voltar para casa. Prometo que tudo que o senhor mandar eu farei. Farei exames, tudo, mas não me deixe mais nem um dia aqui, pois acabarei doente de verdade. Está bem, mas quero que faça alguns exames e vá ao meu consultório, para que eu faça uma avaliação periódica. Sim, doutor, eu prometo. Se é assim, vou atestar sua alta. Obrigada. Você é incrível. Pensei que o médico não fosse lhe dar alta. Meu amor, tudo depende do jeito que se pede. Lucinda, lembrando-se de que seu mal era espiritual, disse a Alberto: Meu amor, estive pensando em tudo que me contou e cheguei à conclusão que neste mundo há espíritos por toda parte. Devemos nos proteger. E para falar a verdade, eu sempre gostei muito do Dr. Alfredo e de Dona Isabel, mas sempre achei que eles eram exagerados com relação à doutrina de Kardec. Agora, depois de tudo o que aconteceu, creio que está na hora de eu tomar uma decisão. Vou frequentar o centro espírita com eles e gostaria muito que você fosse comigo. Meu amor, penso da mesma forma. Saiba que frequentaremos o centro com eles, não tenha dúvida de que você estava com problemas de ordem espiritual. Minha mãe sempre disse que Alfredo era um bom sujeito, mas que apesar de ser um homem letrado, ainda estava preso às crendices populares. Mas depois de conversar muito com ele, não tenho dúvida alguma de que ele sempre esteve com a razão. Você sabia que o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, era um homem movido pela razão e sua sensatez o fez dizer estas célebres palavras: só acreditarei quando vir e quando me provarem. Portanto, ele não era um homem ingênuo que acreditava em tudo que lhe contassem. Ademais, possuía conhecimentos apurados em ciências e letras, tanto que foi bacharel e falava vários idiomas, como alemão, francês, espanhol, italiano e holandês. Foi um homem de grande inteligência, digno de nota, e não irá codificar algo que ele não tivesse certeza. Eu já havia tomado essa decisão antes de conhecer tudo isso. Agora, estou mais convencida ainda. Não quero passar por tudo de novo, principalmente ter pesadelos com seres horríveis. Muito bem. Arrume tudo para voltar para casa. Enquanto isso, vou ao setor de internação pagar a conta. Volto em pouco tempo. Alberto sorriu e beijou a face de Lucinda, retirando-se. Quando voltou, encontrou a noiva apreciando a paisagem e perguntou: O que você está olhando? Eu estou vendo aquela árvore com aquelas flores roxas. São lindas, não? Sim, é o ipê roxo, mas por que chamou tanto a sua atenção? Estava pensando em nossos filhos, brincando sobre uma árvore dessas. Realmente, meu amor, saiba que assim que comprarmos nossa casa, plantarei uma árvore dessa para que nossos filhos brinquem, e ela será o nosso símbolo de amor. Depois que os dois saíram do hospital, Alberto, dirigindo, disse: Tenho de saber de minha mãe o que ela foi fazer em um terreiro. Por favor, Alberto, não diga nada a ela, pois jamais vai confessar. Mas, meu amor, ela passou dos limites. Como posso fingir que nada aconteceu? Está bem, se é assim, faça como quiser, mas ela jamais vai lhe dizer a verdade. Eu sei disso, conheço-a bem, mas preciso lhe dizer poucas e boas. Alberto estacionou diante da casa de Alfredo e quem foi recebê-los foi Dona Isabel. Minha filha, que bom que está de volta. Como está se sentindo? Particularmente estou muito bem. Tentaram me enfeitiçar, mas Deus é maior. Realmente. E como é? Entre nossas secretárias ficaram felizes em vê-la. Na sala, Isabel falou: Sente-se, minha filha, deve estar cansada. De jeito nenhum, Dona Isabel, estou muito bem. Lucinda, acho bom você se cuidar espiritualmente, pois tudo isso foi um mal feito e nós temos sempre que nos proteger. Eu sei, Dona Isabel. Decidi que a partir desta semana vou ao centro espírita com a senhora e o Dr. Alfredo. Que bom, minha filha.
Você verá que isso nunca mais vai ocorrer, mas terá de se apegar à prece. Minha filha, se as pessoas soubessem mais sobre a interferência dos espíritos na vida delas, seriam mais precavidas. Realmente, eu nunca acreditei em determinadas coisas, mas depois do que aconteceu comigo, não tenho dúvidas de que, se não nos cuidarmos, vamos nos tornar presas fáceis de espíritos menos esclarecidos. Bem, filha, todos nós vivemos nesta terra com a finalidade de crescer e evoluir nosso espírito. Basicamente, temos duas maneiras de aprender: pelo amor, quando nos atentamos às boas intuições fornecidas por nossos mentores espirituais, quando nos preocupamos com o porquê das coisas, quando estudamos e nos equilibramos em vibrações, evitando que esses irmãos suguem as nossas energias e interfiram em nossos pensamentos, pedindo sempre para que Deus nos dê a força necessária para fazermos mudanças positivas em nossa vida, visando ao aprimoramento espiritual de cada um de nós. A outra é pela dor, ou seja, quando nós simplesmente descartamos todas as formas de aprender por bem e partimos muitas vezes para experienciar todas as emoções, colhendo os frutos amargos de nossas escolhas erradas. Vamos ver o seu caso. Já faz um tempo que está conosco e teve a oportunidade de sanar todas as suas dúvidas e aprender, mas não havia dado importância a tudo isso, ou seja, não havia cedido ao chamado de aprender por amor. Agora, teve a grata surpresa de aprender pela dor, pois imagino quão difícil é dormir em seu quarto e acordar em uma UTI. Mas saiba que Deus nos chama de diversas maneiras e muitas vezes só atendemos ao chamado quando passamos por uma dor intensa. Realmente, Dona Isabel, disse Alberto, Lucinda está tendo a oportunidade de se aprofundar no assunto e há também muitos livros na biblioteca. E agora que ela entendeu o chamado, vai passar a compreender os fenômenos naturais. Isso mesmo, Alberto, disse Isabel. O importante é que ela tenha compreendido que está sendo chamada para conhecer os mecanismos espirituais e exercer a fé em Deus. Isso é o que importa. Seja como for, saiba que nunca estive tão decidida a conhecer uma religião profundamente como eu estou agora. Isso me será benéfico em todos os sentidos, disse Lucinda. Lucinda, vou para minha casa. Tenho algumas coisas para resolver. Voltarei aqui à noite para irmos ao centro espírita, já que temos de ir, que seja logo. Alberto, acho que está havendo um equívoco, disse Isabel olhando para o rapaz. Você não deve ir ao centro espírita ou a qualquer outra igreja simplesmente para cumprir um protocolo. Antes de tudo, saiba que devemos fazer tudo por amor ao próximo e, principalmente, a tudo que nos está sendo ensinado. Ir ao centro espírita ou ler um livro deve ser, sobretudo, um ato de amor e não de obrigação. Não temos de ir, temos de colocar em nosso coração a vontade de ir. Não quero que se sinta coagido a nada, pelo contrário, Deus nos deu livre-arbítrio para que façamos nossas próprias escolhas. Se não fosse assim, Ele teria feito robôs para que agissem dessa ou daquela maneira. Desculpe, Dona Isabel. Entendo o que a senhora está querendo dizer, mas saiba que antes realmente eu nunca havia parado para pensar sobre a importância de Deus em nossa vida. E graças à senhora e Alfredo, foi despertado em mim algo que eu desconhecia, a fé. Portanto, saiba que quando digo que tenho de ir ao centro espírita, é porque tudo o que tenho aprendido nesses últimos tempos com vocês tem me feito muito bem. E nunca ninguém me fez pensar tanto na vida e em seus fenômenos quanto o espiritismo. Faço por amor e não por imposição. Esta é uma escolha que eu fiz e tenho certeza de que é a correta. Fico feliz por sua decisão, pois ser espírita é ter a facilidade de encontrar a verdade e como viveremos com ela dependerá de cada um de nós. Allan Kardec já afirmava: ser seguidor da doutrina é empreender um esforço pessoal para ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, pois o verdadeiro espírita tem uma autocrítica positiva e construtora da sua própria felicidade e não foge à razão o que essa doutrina pode nos oferecer. Ela tem efeitos morais, pois, como diz o antigo ditado,
Façamos um bom presente para termos um passado limpo e um futuro promissor. A doutrina espírita é baseada nos princípios que Jesus nos deixou. É uma doutrina que tem a capacidade de modificar o ser e construir uma vida mais feliz, respondendo à atitude de cada um. Que interessante, Dona Isabel. Geralmente, quando se fala em espiritismo, pensamos que as pessoas ficam presas ao tratamento com espíritos, disse Lucinda sorrindo. Mas agora vejo que é uma doutrina lógica, que nos move à razão. Portanto, saiba que serei espírita e farei de tudo para melhorar meus defeitos, transformando-os em virtudes. Muito bem, minha filha. Essa é uma das finalidades do espiritismo, fazer com que as pessoas procurem se melhorar a cada dia, transformando-as em pais melhores, irmãos melhores, filhos melhores, enfim, melhorando-as diariamente diante das mais diversificadas situações. Alberto olhou para as duas e sorrindo disse: estou adorando ficar com vocês, mas preciso ir. Terei uma conversa muito séria com minha mãe. Mas, Alberto, eu preferia que você não dissesse nada a ela. Tenho certeza de que ela vai se aborrecer com você e acabará dizendo coisas desagradáveis. Alberto, disse Isabel, Jesus nos ensinou que devemos honrar pai e mãe, e isso inclui tratá-los com respeito. Portanto, não sou contra que converse com sua mãe, mas não deixe que o desrespeito faça parte da conversa. Procure mostrar a ela o quanto está enganada em relação a Lucinda e o quanto agiu mal, tudo de maneira respeitosa e amorosa. Mas a senhora não sabe o quanto minha mãe é maldosa. Não posso fazer de conta que não sei de nada. Ela precisa saber que eu sei de todas as suas tramóias. Eu sei de tudo isso, meu filho, mas fale com ela com respeito e comiseração. Está bem, Dona Isabel? O moço beijou a noiva e beijou Isabel. Sorrindo, foi em direção à garagem pegar o carro e logo ganhou a rua. Perdão. Ao se aproximar de casa, o rapaz parou o carro em uma viela e estacionou. Ficou pensando em como abordar o assunto com a mãe. Ao estacionar, viu um garotinho que brincava com bolinhas de gude e se lembrou do que Lucinda lhe havia falado sobre os filhos brincarem com a copa de um ipê. Ficou pensando em como seria prazerosa ter uma família, filhos, e deixou o coração se enternecer. Viu uma mulher no portão gritando: Ricardo, venha, daqui a pouco você terá de ir ao colégio. Já estou indo, mamãe. Vou recolher minhas bolinhas. Neste momento, Alberto viu um caminhão completamente desgovernado entrar na ruela, indo em direção ao menino que estava de cócoras, recolhendo as bolinhas de gude. Ele saiu rapidamente do carro e, em poucos segundos, colocou-se diante do menino puxando-o. A mãe do menino não conseguiu fazer nada, pois estava completamente paralisada diante da rapidez dos fatos. Alberto, ao puxar o menino, caiu em direção à guia e o caminhão só parou quando chocou-se com o muro. Alberto olhou para o menino e viu que os cotovelos estavam ralados e o nariz sangrando. Tentou se levantar, mas não conseguiu. A mãe do menino se aproximou trêmula e chorando perguntou: Ricardinho, você está bem? Estou, mamãe, mas veja, o moço parece que não está. Vou entrar e chamar uma ambulância para socorrê-lo. Alberto ouvia tudo, mas vez por outra, seus sentidos desapareciam. Não se lembrava do que realmente havia lhe acontecido. Em poucos minutos, a ambulância chegou. O rapaz na ambulância não conseguiu se manter acordado e fechou os olhos. No hospital, Alfredo estava atendendo no pronto-socorro, pois era seu plantão. Para sua surpresa, viu que se tratava de Alberto. Desesperado, atendeu e ouviu a história contada pela mãe de Ricardinho. Ela ainda disse que o motorista do caminhão parecia estar bêbado. Alfredo mandou Alberto ao raio-x para ver se havia fraturado algum osso, mas o moço estava aparentemente bem. A única coisa que o preocupava era que ele não conseguia acordar. Talvez tivesse batido a cabeça e, novamente, Alfredo chamou Gustavo, que, olhando para o rapaz, disse: Vou pedir para fazerem os devidos exames. Ainda é muito cedo para dizer alguma coisa. Que pena! É um rapaz rico e bem apessoado, mas quis dar uma de herói e está aqui praticamente em coma. Não diga isso, Gustavo, repreendeu Alfredo. Ele fez o que um homem de bem faria se visse uma criança em perigo.
Alberto reagiu bem ao tratamento e não mostrava ter nada grave. Acordou lentamente e a primeira figura que viu foi Alfredo, que sorrindo disse: "O menino se salvou, sim. Está aí no corredor com a mãe para saber notícias suas. Que bom! Então vejo que valeu a pena eu ter brincado de super-homem." "Não brinque com uma coisa dessas, meu filho. Você fez o que qualquer homem de bem faria, portanto, acalme-se e durma." "Você avisou Lucinda sobre o que aconteceu?" "Ainda não. Graças a Deus você logo estará bem. Por ora, acho melhor dormir um pouco. Vou avisar sua mãe, Lucinda." "Minha mãe não." "Sei que ela virá até aqui e dirá despauterios para Lucinda, mas ela é sua mãe, Alberto. Você precisará ter paciência. Sei que não é fácil vermos uma pessoa ser acusada de muitas coisas injustamente, mas tenha calma que tudo dará certo. Se quiser, posso dizer a Lucinda que você está bem, que ela não precisa vir até aqui, pois à noite você irá embora." "Não. Se eu tenho que escolher alguém para me fazer companhia, saiba que escolho a minha noiva e dispenso a minha mãe." "Mas Alberto, Lucinda vai entender se não puder vir, mas e sua mãe? Esqueceu-se que ela tem todos os direitos sobre você?" "Alfredo, ela pode até ter direito sobre mim, mas não suporto a presença dela, ainda mais depois de tudo que ela fez. Para falar a verdade, prefiro que ela nem fique sabendo o que aconteceu." "Não posso deixar de avisá-la. Coloque-se no lugar dela. Se souber mais tarde que você sofreu um acidente, ficará furiosa e com razão." "Está bem, Alfredo, protetor das mães desamparadas. Avise Dona Jacira que sofreu um acidente e que estou no hospital, mas avise Lucinda também." Alfredo saiu e ligou para Jacira e Lucinda. Jacira, quando ficou sabendo que o filho estava no hospital, entrou em completo desespero. Não perdeu tempo em se arrumar, chamando José Carlos para levá-la ao hospital. No trajeto, ela apenas chorava. Jacira mandou que ele ficasse estacionado diante do hospital. Jacira entrou e encontrou Gustavo. "Boa tarde. Sou mãe do jovem Alberto de Almeida Prado. Gostaria de saber quem é o médico responsável por ele." "Ah, o rapaz que sofreu um acidente ao salvar a vida do menino? Para mim não importa quem ele salvou. Quero saber como meu filho está", disse com arrogância. "Ele está em observação, mas já está tudo bem. Foram feitos exames que não acusaram nenhuma fratura. Ele deu entrada desacordado, mas acredito que tenha sido pelo susto, pois tudo está bem. Estou preocupada com meu filho. Não quero que me esconda nada." "Estou lhe dizendo a verdade, senhora. Acabei de estar com seu filho e tudo parece bem. Acho melhor tirar meu filho daqui e levá-lo para a capital, pois vejo que nesta cidade só tem incompetentes." "O que está dizendo, minha senhora? Saiba que todos os exames foram feitos, portanto, se a senhora quiser levá-lo à capital, fique à vontade, mas saiba que o médico aqui ainda sou eu." "Pelo que já deu para perceber, o senhor tem diploma, mas não é um médico, pois médico que se preze tem certeza em seus diagnósticos." "Faça como quiser, pois sua petulância está me fazendo mal. Passe bem." Jacira entrou na sala de observação e viu o filho conversando com Alfredo. "Olá, Jacira. Fique tranquila, Alberto está ótimo, vai ficar algumas horas aqui, mas logo poderá voltar para casa. Vou ligar agora mesmo para o meu advogado na capital, pedindo que arranje um lugar no melhor hospital, pois meu filho não ficará nesta espelunca nem mais um minuto." "Mamãe, chega. Saiba que estou sendo muito bem tratado e se a senhora não está gostando, peço que se retire. Não precisa ficar aqui." "Meu filho, eu estou preocupada com seu estado de saúde." "Meu estado de saúde está ótimo. Agora não me faça passar vergonha. Daqui a pouco Lucinda chegará e não quero que diga nada que a ofenda. Espero que a senhora tenha entendido." Alfredo olhou surpreso para Alberto, pois jamais pensara que ele fosse tão firme com a mãe. Por outro lado, via que o rapaz tinha razão. Jacira sempre se mostrou caprichosa e inútil. "Meu filho, você não pode dizer isso para mim. Sou sua mãe e me preocupo com o seu bem-estar." "Mamãe, saiba que eu sou um homem. Esse cuidado todo me faz mal por essa razão. Peço-lhe que vá embora. Logo mais estarei em casa." "Não me peça para fazer isso. Eu não vou embora. Tenho de cuidar de você."
Se a senhora não implicar com Lucinda, pode ficar, mas não quero ouvir nenhuma gracinha sua para com ela. Estamos entendidos? Está vendo? Você está preferindo ficar na companhia de uma pistoleira a ficar com sua mãe. Se ela aparecer aqui, vou colocá-la para fora. Se a senhora fizer isso, eu coloco a senhora para fora, portanto, sem ofensas. Ingrato. Você é um ingrato sem coração. Alfredo sentiu-se mal com aquela discussão e pediu a Alberto que se acalmasse e descansasse. O moço entendeu o que ele estava querendo e fechou os olhos pedindo silêncio. Já fazia quase 1 hora que Jacira estava com Alberto quando Lucinda chegou. O moço fingia dormir. A mãe, ao ver a costureira, não escondeu o rancor que tinha em seu coração e começou a agredi-la verbalmente. Embora falasse baixo, com medo de acordar o filho, suas palavras eram cortantes. Lucinda ficou calada, sem nada responder. Veio ver se ele morreu e incluiu você no testamento, sua interesseira. Saiba que ele não vai se casar com uma desqualificada como você. E tem uma coisa que você talvez não saiba. Ele é como o pai, adora carne nova. Não pense que ele vai se casar com você porque não vai. Meu filho sempre foi um grande galanteador. Talvez ainda não tenha conseguido o que deseja, mas assim que conseguir, vai dispensá-la como uma toalha de papel. Alberto ouvia tudo calado e, vez por outra, abria os olhos lentamente para observar o rosto de Lucinda, que estava em pé ao seu lado. A mulher ainda continuou. Tenho uma oferta a lhe fazer. O que acha de pegar uma boa quantia em dinheiro e ir embora? Vejo que a senhora é incapaz de entender o amor, não é mesmo? Saiba que eu jamais vou abandonar Alberto, nem por todo o dinheiro do mundo. Eu o amo. E só vou deixar seu filho se ele não quiser mais nada comigo. Não será a senhora nem ninguém que me fará desistir do único homem que realmente amei em toda a minha vida. Se a senhora está brigando comigo pelo dinheiro, peço que nos deixe em paz e fique com tudo que o seu marido lhe deixou, pois tenho certeza de que Alberto não vai se importar em levar uma vida simples comigo. Não se iluda, menina. Meu filho é um boa vida. Jamais deixaria o luxo para viver numa choupana. Vejo que além de pobre, você também é burra. Não, dona Jacira, eu não sou burra. Pobre sim, mas digna. E saiba que eu jamais namoraria seu filho se não o amasse. Nesse instante, Alberto abriu os olhos e, sorrindo para Lucinda, disse: Vejo que a senhora não me conhece mesmo, não é, mamãe? Saiba que por Lucinda eu abriria mão de todos os nossos bens, pois isso pode ser importante para a senhora, mas não é para mim. Minha mãe, saiba que até hoje eu detesto os bajuladores. Isso é para a senhora. É por essa razão que prefiro ficar com a mulher que amo e ter a paz a viver ao lado da senhora naquela imensa casa solitária e vazia, vazia de afeto, de pessoas de bom coração. Posso viver no luxo, mas também sou capaz de viver no lixo. Portanto, o que aprendeu ao meu pai durante todo o tempo não será capaz de me prender. Sua ganância desmedida só faz parte da sua personalidade. Se quiser que eu me afaste das empresas que meu pai me deixou, tudo bem, mas saiba que jamais falarei com a senhora novamente. Está vendo, sua meretriz? Você conseguiu jogar meu filho contra mim. Não, minha mãe. Lucinda não fez nada. Ademais, se eu não explodi com a senhora antes, foi a pedido dela. Mas agora a senhora já passou dos limites e peço que vá embora. Não vou embora. Sou sua mãe e quero ficar ao seu lado. Ficar ao meu lado pode ficar, mas sem me ofender, nem os médicos, nem o hospital, nem Lucinda, que é a mulher que eu amo. E por falar em determinadas coisas, acho que logo mais à noite voltarei para casa e a senhora terá de me explicar os 2 saques que fez no banco. Pensa que eu não sei que procurou um pai de santo? Se há alguém baixo aqui, minha mãe, sinto dizer que esse alguém não é a minha noiva, mas a senhora. Jacira saiu dali e parou diante do bebedouro de água, lembrando das últimas palavras do filho. Sentiu raiva de si mesma por ter acreditado nas palavras de Lucélia e com fúria pensou: com o problema, ele não acabou, mas diminuiu meu patrimônio aquele charlatão. Neste momento, Isabel se aproximou de Jacira e disse: Mãe leva cada susto, não é, Jacira? Sim. Além de susto, aguenta também muitas traições.
principalmente daqueles que julga serem seus amigos. Do que está falando? Se você não acha traição que você e Alfredo estão fazendo, não sou eu quem vou dizer. Acho melhor você tirar de seu semblante este ar de vítima, pois acolhi Lucinda em nossa casa sim. E se ela não fosse uma boa moça, jamais eu teria feito isso. Ela é honesta, trabalhadora, simples e digna. Aliás, tem mais dignidade que muitos da sociedade. Nossa, vejo que ela arranjou uma boa advogada de defesa. Eu não sou advogada, apenas procuro ser justa. Você é tão pequenina e ambiciosa que não consegue ver o que a pessoa realmente é e só vê o que a pessoa tem. Gosto de Lucinda e tem mais. Se ela quiser, só sairá casada de minha casa. Preciso conversar com Alfredo, que sua esposa está colhendo meretrizes em sua casa. Se continuar assim, você logo descobrirá uma boa fonte de renda. Que pena, Jacira, que você não consegue ver o quanto está errada. Faço minhas as palavras do nosso Mestre Jesus. Pai, perdoa, porque ela não sabe o que está fazendo. Falando nisso, Isabel se afastou de Jacira, pois percebeu que nada do que dissesse iria lhe servir. Jacira, sugestionada pelos espíritos que a acompanhavam, com raiva de Alfredo e Isabel, disse a si mesma: esses traidores vão pagar caro. Se não fosse nossa família, eles jamais teriam se firmado nessa cidade. Mas agora não vou sossegar enquanto não os tirar daqui. Devo pensar em algo urgentemente. Jacira ficou ali parada e lembrou que Alfredo era um homem que atendia a qualquer chamado, a qualquer hora do dia ou da noite. Assim, resolveu arranjar uma forma de prejudicar a reputação dele. Sorrindo maldosamente, ela saiu do hospital. Ao chegar ao carro, José Carlos estava lendo um livro que havia pego emprestado de Maximiliano, o companheiro de trabalho de Alfredo e Isabel na casa espírita. Era o livro dos espíritos, e ele estava lendo sobre o número de existências corporais, encantado com a leitura simples, que dizia que a cada nova existência o espírito dava um passo na senda do progresso e que, quando se despojava de todas as impurezas, não mais precisava das provas da vida corpórea. Não se deu conta quando Jacira se aproximou do carro. Batendo no vidro, ela pediu que ele abrisse a porta. Ele deu um salto e saiu do carro, correndo para abrir a porta de trás do luxuoso automóvel. Como Jacira já estava irritada, gritou: "O que você está fazendo que não me viu chegar?" "Eu estava lendo, dona Jacira. Distraí-me, perdoe." José Carlos queria saber sobre o estado de saúde de Alberto, mas não ousou perguntar. Conhecia suficientemente bem o gênio de Jacira. Em silêncio, manobrou o carro e logo estavam na casa de Jacira, que estava muito irritada com tudo o que havia acontecido. Ao sair do carro, ela entrou em casa e foi para o seu quarto. Tomaria um banho para relaxar e depois pensaria em como faria para acabar com aquele farsante, o pai João. Jacira não percebia que suas atitudes cada vez mais afastavam Alberto de si. Para ela, Lucinda era culpada por tudo. Depois do banho, ela se deitou e ficou pensando em pai João, que prometera tirar Lucinda do caminho, mas nada lhe acontecera. Jacira ignorava completamente o que havia acontecido com Lucinda e sua internação. Ela sentia muito ódio de pai João. Orai e vigiai. Alfredo foi até a sala de observação e providenciou a alta da observação do pronto-socorro. Alberto sentia-se feliz, pois queria voltar para casa, mas antes pediria a José Carlos que fosse buscar seu carro, que ele deixara na viela. A mãe do menino, que fora salvo por Alberto, depois de ver Jacira, mudou de ideia e decidiu que não mais iria visitá-lo, pois arrogante como aquela mulher mostrara ser, seria capaz de mandar que ela fosse embora. E assim, Alberto levantou-se da cama e disse ao amigo: "Alfredo, estou bem. Não entendo como não fraturei nada. Creio que houve um verdadeiro milagre, pois da maneira que caí e bati a cabeça, era para eu ter fraturado o crânio. Seja como for, agradeça a Deus. Mas mudando de assunto, devo lhe dizer que está terrivelmente impossível de se lidar com Jacira. Você acredita que ela e Isabel andaram quase às voltas de uma discussão no corredor? Não brigue com Dona Isabel, conheço bem minha mãe.
Ela é tão soberba que acha que só pelo fato de ter dinheiro está acima de tudo e de todos. Ela ofendeu Lucinda todo o tempo em que esteve aqui. Minha mãe é má e tem prazer em machucar as pessoas. Bem, eu não diria que sua mãe é má, apenas ignora certos fatos, mas terá o tempo necessário para aprender a ver e a trabalhar com essas verdades. Se não for nesta encarnação, será em outras, graças à misericórdia do nosso bondoso Pai amoroso. Sim, mas mesmo assim preciso ter uma conversa com ela sobre o saque que ela fez no dia do assalto. Certamente deve ter dado a um pai de santo no terreiro ao qual foi para prejudicar Lucinda. Não se preocupe com isso. Pense apenas em fazer o que o nosso mestre nos ensinou, orar e vigiar, pois se fizer isso, ninguém poderá prejudicá-lo, nem a você nem a Lucinda. Está certo, Alfredo, mas minha mãe precisa saber que sei de todas as suas tramóias e essa conversa não poderá ser evitada. Ela tem de entender que eu sou um homem e não um menino facilmente manipulável. Está bem, meu filho. Não lhe tiro a razão, mas peço que seja firme, porém amoroso. Não a magoe, pois se ela está reagindo dessa maneira é porque não sabe agir diferente. Sinta compaixão por ela e mostre que, apesar de tudo, você a perdoa. Você, com seu jeito calmo de ver a vida, Alfredo, me tranquiliza. Isso é bom. Mas saiba que essa serenidade que você observa em mim está ao alcance de todos. Basta ver a vida de maneira simples e descomplicada, sempre pedindo ajuda a Deus para ter a serenidade necessária quando se vai perder a calma, pois isso é de muita valia. Alberto sentiu-se compelido a dar um abraço em Alfredo, que o retribuiu como somente um pai abraça o filho. Alfredo, sempre gostei de você desde menino, mas nesses últimos tempos que tenho convivido mais com você, confesso que tenho por você amor de filho. Que bom! Já que meu filho está longe, tenho outro filho aqui para me fazer companhia, brincou Alfredo, dando tapinhas nas costas do rapaz. Alberto pediu para Alfredo deixá-lo em casa, pois sabia que o bom médico já estava um pouco atrasado para a reunião na casa espírita. Ao chegar em casa, o moço viu que tudo estava como de costume, as luzes acesas e a mãe trancada no quarto. Dirigiu-se até lá e bateu suavemente na porta. Ouviu uma voz sumida que disse: "Entre." O rapaz finalmente entrou e encontrou a mãe deitada no escuro, alegando estar com uma terrível dor de cabeça. Alberto suavemente sentou-se na cama e perguntou à mãe: "Mamãe, será que podemos conversar?" "Hoje não, Alberto. Encontro-me nesse estado por sua culpa, pois nunca me senti como hoje uma cachorra vira-lata que foi escorraçada pelo próprio dono." "Não seja melodramática, minha mãe. Tente entender que tudo o que lhe aconteceu foi exclusivamente por culpa sua. Jamais teria agido daquela maneira se a senhora não tivesse provocado aquela situação. Está vendo? Eu tento protegê-lo e ainda a culpa é minha. Sabe, Alberto, até bem pouco tempo atrás, você era o mesmo menino que eu coloquei no mundo, mas de repente virou-se contra mim e ainda fez com que nossos amigos também ficassem contra mim. Bem, acho que vou precisar refrescar sua memória, pois ao chegar no hospital, sei muito bem que foi hostil com o Dr. Gustavo, dizendo que iria me levar à capital, e ainda o ofendeu a tal ponto que Alfredo foi me dar alta. Que vergonha, minha mãe! Quem pensa que é para pisar assim nos outros? Entenda que sua posição social e seu dinheiro não podem comprar a verdadeira amizade. E tem mais. Eu não saio por aí falando mal da senhora, mas saiba que suas atitudes mesquinhas para com os outros estão a deixando ainda mais na solidão. Quando o mundo nos vira as costas, é sinal de que o problema é conosco e não com os outros. Mãe, eu a amo, mas confesso que nos últimos tempos venho sentindo pena da senhora, pois está sozinha e ficará ainda mais sozinha se não mudar suas atitudes. Bem, não vou mudar. Se as pessoas se afastaram de mim, foi justamente por não serem minhas amigas, pois se fossem, iriam me apoiar. Não, mamãe. As pessoas éticas jamais concordarão com seu modo de agir, e quem apoiá-la vai fazê-lo por bajulação e não por amizade. Entenda, minha mãe. Cada um tem o seu valor, e ninguém é mais que ninguém. Você às vezes me preocupa,
pois tendo a posição que tem, insiste em namorar uma costureirazinha e fica passeando com ela por todo o canto, ou pensa que não estou sabendo? Mamãe, eu não faço nada às escondidas. Namoro com Lucinda e não me vergonho disso. Saiba que o que nos une é o sentimento mais puro que o ser humano pode nutrir por outro, o amor. E quando o amor acabar, meu filho, vai se arrepender por não ter me escutado, mas será tarde demais, porque já dividiu com essa mulher tudo o que é seu. E se não abrir seus olhos, ficará sem nada, pois ela vai tirar tudo de você. Mamãe, se o seu medo é esse, saiba que eu vou me casar com Lucinda com separação parcial de bens, pois ela quer assim. Tudo o que você me disse não fará com que eu mude de ideia, pois o que é importante para a senhora não é para mim. Dinheiro, posição social e viver cercado por bajuladores, nada disso me atrai. Aliás, nunca me atraiu. Se somos tratados com bajulações ou não, isso não me importa. Para mim, o importante é que eu seja tratada com distinção e respeito. E tudo isso devemos ao dinheiro e à posição social que ocupamos. Vejo que somos diferentes em tudo, mas o motivo que me trouxe aqui é outro. Preciso saber por que a senhora sacou dinheiro no dia do assalto e, aliás, 2 vezes a mesma quantia. Não acredito que agora vou ter de dar satisfação de como gasto o meu dinheiro. Você nunca foi mesquinho, meu filho, e não acredito que seja agora. Mamãe, o que estou tentando lhe dizer é que não estou preocupado com o dinheiro em si, mas em que esse dinheiro foi empregado. Se faz tanta questão de saber, eu comprei uma joia para mim. Já que meu filho não me dá de presente, eu mesma compro. E não quero mais falar sobre isso, pois saiba que antes de você ser dono desse dinheiro, eu fui primeiro. Então me deixe ver o que comprou, pois não entendi porque sacou 2 vezes a mesma quantia. Não vou lhe mostrar nada, afinal, não tenho por que lhe dar satisfações. Bem, se não quer me falar nem mesmo me mostrar o que comprou, é porque não comprou nada. Não estou aguentando mais tantas mentiras, mamãe, explodiu o rapaz. Sei muito bem o que a fez retirar o dinheiro. Você foi a um pai de santo, não é mesmo? Pensa que não estou sabendo. Sempre soube que minha mãe era uma mulher voluntariosa e caprichosa, mas para mim é novidade saber que tenho uma mãe mentirosa, que vai a esses lugares pedir ajuda a espíritos. Nunca pensei que desceria tão baixo. Envergonho-me da senhora. E tem mais. Acho que não vou conseguir mais dividir o mesmo teto com uma mulher ardilosa, capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Chega! Eu amo Lucinda e vou me casar com ela. Neste momento, Jacira sentiu suas vistas ofuscar e com lágrimas nos olhos começou a gritar. Veja, você nunca me ofendeu tanto, Alberto. Está fazendo uma escolha e eu estou vendo que terei de aceitar. Já que quer se casar, case, mas não vou permitir que você continue a cuidar do nosso patrimônio. Você age dessa forma porque nunca passou necessidade alguma, sempre teve de tudo, do bom e do melhor. Estudou nos melhores colégios, cursou uma excelente faculdade, sempre se vestiu com esmero e teve os carros que queria. E ainda usufrui de uma posição invejada por muitos. Eu vou cuidar do que é meu para não morrer na mais completa miséria. Essa moça só vai se casar com você porque é rico, bonito e de boa família, mas garanto que se fosse o contrário, ela nem olharia para você. É aí que a senhora se engana. Lucinda me ama pelo que sou e não pelo que eu tenho. E saiba que ela até me aconselhou a deixar tudo para a senhora, pois se propôs a trabalhar para me ajudar. Não fez como a senhora, que depois que se casou com um homem rico, simplesmente se portou como uma nova rica, esquecendo de sua origem humilde, filha de uma lavadeira de roupas. A senhora, mais que ninguém, deveria apoiar nosso casamento, mas em vez disso, o que vem fazendo? Opondo-se simplesmente para continuar a manter a fama de poderosa da cidade. Nunca pensei que fosse dizer o que vou lhe dizer agora. Eu simplesmente a desprezo e, enquanto não mudar, vou continuar desprezando-a, disse Alberto, nervoso ao extremo. Nesse momento, Jacira começou a chorar copiosamente, mas Alberto continuou. Se a senhora quiser, comande os negócios. Eu vou sair desta casa agora mesmo.
Viva sozinha com seu dinheiro e sua posição social. Vá, seu ingrato. Vá viver como mendiga ao lado daquela miserável. Eu não vou lhe dar nenhum tostão e quero ver você voltar para casa como um cachorro vira-latas. Fique tranquila. Não levarei nada além de meus pertences pessoais. Quanto ao carro, tudo o que tenho pode ficar para a senhora. Aproveite, mas lembre-se, terá de ir para São Paulo para cuidar dos negócios pessoalmente, pois se não cuidar, logo seu grande gerente lhe tomará tudo, pois ambicioso como é, vai crescer rapidamente. Neste momento, Alberto saiu do quarto da mãe e se dirigiu ao seu. Enquanto arrumava as malas, ouviu a mãe gritar: eu cuidarei de tudo, não preciso de você, morra como um mendigo seu ordinário. Alberto, embora ouvisse os gritos da mãe, voltou ao quarto e disse: vou embora, não estou levando nada. Não esqueça de checar se José Carlos foi buscar o carro, pois ele ficou aberto. Ao dizer essas palavras, Alberto saiu de casa com uma mochila nas costas e uma mala. Jacira chorava copiosamente e tremia. Jamais imaginara que o filho seria capaz de ir tão longe. Tinha certeza de que ele era completamente dependente dela. Agora percebera que ele havia crescido e se tornado um homem e que tomava suas próprias decisões. Alberto decidiu que iria para um hotel, pois tinha dinheiro para isso. No dia seguinte, iria à casa de Alfredo e lhe contaria tudo o que acontecera. Ficou hospedado no hotel da cidade, mas naquela noite não conseguiu dormir. Estava agitada ao extremo, lembrando-se da cena da mãe a lhe dizer palavras cortantes. Pensou em seus amigos e como não pôde deixar de lembrar como Isabel era diferente, lúcida, sensata, uma pessoa que não se prendia a bobagens. A mãe sempre fora mesquinha, nunca se importara com ninguém, a não ser com ela mesma, e sempre se mostrara intransigente, como se tivesse nascido em berço de ouro. Já passava das 4 da manhã, quando Alberto, finalmente vencido pelo cansaço, adormeceu. Seu sono foi agitado, mas sem sonhos. No dia seguinte, o rapaz levantou-se e desceu para tomar o café da manhã. Depois foi a um jornaleiro comprar um jornal para ver se conseguia o emprego, pois não podia ficar sem trabalhar. Andando, chegou à casa do médico e tocou o interfone. Quem o atendeu foi Ida. Sorridente, ela disse: bom dia, doutor. Todos estão tomando café. O doutor pediu para que entrasse. Obrigado. Ao chegar à porta da copa, o médico percebeu que algo de grave havia acontecido. Primeiro, por ele estar muito cedo à sua procura, depois, por não ter ouvido o ronco do carro de luxo do rapaz. Preocupado, disse: Alberto, desculpe, mas vejo que você está péssimo. Realmente, meu amigo, saí de casa. Minha mãe está intratável. Para ela, o importante é o dinheiro e o status. Não gosto disso. Ela não aceita de maneira alguma meu namoro com Lucinda. Resolvi sair de casa. E ela, não se dando por vencida, mandou que eu deixasse os negócios para ela comandar. Estou hospedada em um hotel. Desculpe por chegar a uma hora dessas, mas esta noite foi terrível, mal conseguia dormir. Vim aqui à procura de paz. Sente-se, meu filho. Ontem, depois que falei com você, pude sentir que algo sério aconteceria, mas agora que aconteceu, saiba que estamos aqui para apoiá-lo em tudo o que precisar. E não vou permitir que fique em um hotel. Temos quartos vagos e faço questão de que fique em nossa casa até a situação se firmar, disse o médico pacificamente. Não posso aceitar, obrigado, mas não vou me sentir à vontade sabendo que estou atrapalhando. Mas quem disse que você vai nos atrapalhar, Alberto? Perguntou Isabel sorridente. Não posso ficar aqui, pois sabe como é, uma pessoa a mais é um gasto a mais e... Lucinda, que até então ouvira atenta e nada dissera, finalmente comentou. Bem, façamos o seguinte. Você fica aqui na casa do Dr. Alfredo e eu volto para minha casa. Meu amor, não poderei ficar aqui. Se você voltar para sua casa, saiba que minha mãe jamais vai lhe dar sossego. Então está decidido, disse o médico. Vá buscar suas coisas e fique aqui em casa. Saiba que para nós será grande alegria hospedá-lo aqui. Alberto, percebendo que não tinha mais argumentos, arrependeu-se de ter contado o que acontecera, mas, por outro lado, sentiu uma ternura muito grande pelos amigos e pelo aconchego de uma família. A vingança.
Naquela noite, Jacira ficou andando pela casa, pois não conseguia acreditar que seu único filho havia tomado uma decisão tão séria como aquela. Pensou também em como faria para administrar os negócios e lembrou que realmente seu gerente era muito ambicioso e que nunca se importara em saber como as coisas estavam indo. Arrependeu-se de ter sugerido ao filho que fosse embora e também abandonasse os negócios da família. Ela sentiu grande ódio por Lucinda. As duas entidades que estavam próximas a Jacira começaram a dizer: "Isso mesmo. Sinta esse ódio com toda a força do seu coração, pois se não fosse aquela intrometida, tudo estaria como sempre. Seu filho continuaria a ser o mesmo filho amoroso de sempre e estaria convivendo com você, coisa que ele não faz desde que essa moça apareceu em sua vida. Arrume um jeito de se livrar dela de uma vez por todas, mate-a, se for preciso, mas livre-se dela." O ódio por Lucinda foi aumentando a tal ponto que, de repente, veio a ideia de mandar matar Lucinda sem levantar suspeitas. Jacira olhou para um ponto indefinido e repetiu: "É isso, mandarei matá-la. Somente assim terei meu filho de volta." A partir daquele dia, Jacira começou a pensar em uma forma de sumir com Lucinda de uma vez. Alberto ficou hospedado no hotel apenas por uma noite. No dia seguinte, já estava na casa de Alfredo, em quem confiava e sabia que gostava dele, independentemente de quem ele era ou do que ele tinha. Alberto, embora estivesse noivo de Lucinda, não desrespeitou a casa do amigo, de modo que preferiu ficar no quarto de fora. Lucinda, a princípio, não entendeu, mas aceitou a decisão do noivo de ficar no quartinho ao lado de sua máquina de costura. O médico confiava no casal, de modo que nada disse, e assim os jovens passaram a frequentar a casa espírita e também a fazer parte do Evangelho no Lar, feito por Alfredo e comentado muito bem por Isabel. As noites eram sempre agradáveis, pois quando não estavam envolvidos com assuntos ligados à casa espírita, ficavam conversando até tarde da noite. O verão estava terrível e Isabel habituara-se a dormir pouco. Alfredo gostava muito da presença dos jovens em sua casa, pois lhe reformulava o ânimo, fazendo-o esquecer os aborrecimentos diários. Certo dia, estando Alberto a vasculhar o quarto onde dormia, encontrou um velho violão sem cordas e, como ele era um exímio tocador, imediatamente comprou as cordas e afinou o instrumento, e não raro tocava até a hora de dormirem. Isabel servia bolo com chá, sucos ou apenas um cafezinho, mas para eles o importante era a união, e pela primeira vez em toda a sua vida, Alberto sentiu o quão agradável era a convivência em família. À medida que se passavam os dias, Alberto e Lucinda sentiam-se mais preparados para se casar, pois se davam muito bem. As empregadas gostavam de Alberto, pois ele manteve seu lado moleque, mesmo na fase adulta, e vez por outra pregava peças em ida e cida. Lucinda não saía sozinha, pois quando não estava com Alberto, estava com Isabel. Enquanto isso, Jacira não aguentava a ausência do filho, pois havia se passado um mês que Alberto saíra de casa e nem sequer voltara para buscar o restante das roupas. Ela telefonava a todo instante para o gerente da empresa e dizia que Alberto estava doente e que ficaria por algum tempo afastado. Mas como era desconfiada, mandou que se fizesse uma auditoria na empresa para saber como estava sendo gasto o dinheiro, pois não confiava no gerente. Certo dia, ela resolveu ir a São Paulo e chegar de surpresa, pois queria saber como estavam os trabalhos. Tudo estava aparentemente normal. A auditoria estava sendo concluída e ela decidiu que voltaria para casa. Alberto, desde que deixara a casa da mãe, cortou todos os vínculos e procurou não ter notícia nenhuma dela. Mas Jacira, a cada dia, se definhava em tristeza pela falta do filho. Embora ela dissesse que estava tudo bem, os sinais do abandono eram visíveis. As rugas começaram a surgir, principalmente na área dos olhos, e seu ódio por Lucinda se acentuava ainda mais. Alberto tentava conseguir emprego e, depois de 2 semanas, arrumou um trabalho em uma revendedora de carros novos. Cuidava da administração.
O dono, que era muito amigo de seu pai, sabia da aptidão do rapaz para os negócios e de sua honestidade. Certa manhã, estando Jacira em seu jardim, Rita veio chamá-la para atender o telefone. Era Lucélia. Jacira, depois de se sentir enganada por pai João e ignorada por Lucélia, que nunca mais havia procurado, sentia que ela era de uma falsidade monumental. Jacira, irritada por ser tirada de seu jardim, foi atender o telefone com visível mau humor. Alô? Alô, Jacira, tudo bem? Aqui é a Lucélia. Estou ligando para saber das coisas. Está tudo bem com você? Está tudo ótimo. Estou cuidando da minha vida como Deus pede. Ah, que bom, amiga. Sente-se, que tenho uma notícia para lhe dar que você vai cair dura na sala. Conte logo, sua fofoqueira. Sei que sua ligação não é à toa. Credo, Jacira. Não pensei que você fosse me tratar assim. Acho melhor desligar. Quando puder, liga para mim, mas saiba, desde já, que eu jamais a destratarei como você acabou de fazer comigo. Vai falar ou não? Disse Jacira irritada. Tenha um bom dia, Jacira. E sem dar tempo de Jacira se despedir, Lucélia desligou o telefone e, ao olhar para sua mesinha de telefone, disse em tom áspero: Sua megera, sei que vai retornar a ligação e será com extremo prazer que contarei àquele arrogante que seu filho está trabalhando em uma loja de carros. Jacira desligou o telefone irritada e pensou: eu com tantos problemas, não tenho tempo para conversa de comadre. Se Lucélia quiser que me ligue, se não quiser, que não me conte, pois minha vida já está pesada demais para eu me preocupar com assuntos da sociedade. Jacira voltou ao jardim, mas as duas entidades novamente começaram a influenciá-la, dizendo: Você foi muito mal educada com sua amiga, afinal, ela tem algo importante para lhe dizer e ela não tem culpa por tudo o que está lhe acontecendo. Jacira, que estava replantando algumas flores, pensou: acho que fui muito grossa com Lucélia, afinal, depois que Alberto se engraçou por aquela mulher, todo mundo me virou a cara. Acho que vou ligar para Lucélia e pedir desculpas. Assim, foi até a sala para ligar, quando Rita disse: Dona Jacira, o José Carlos vai levar o carro do seu Alberto para lavar. A senhora quer que ele traga alguma coisa? Não quero nada. E pare de me atormentar, Rita. Tenho tantos problemas que não estou com cabeça para nada. A empregada olhou para Jacira com raiva, mas conteve-se. Afinal, ela precisava daquele emprego. Depois que a empregada saiu, Jacira foi direto ao telefone e discou o número de Lucélia. É você, Jacira, o que deseja? Desculpe, Lucélia. Estou tendo muitos problemas. Alberto saiu de casa. Tenho de sempre estar indo a São Paulo e isso está me deixando com os nervos à flor da pele. Entendo, Jacira. Mas não é justo me destratar, pois eu não tenho nada a ver com seus problemas. Eu sei, falou Jacira, dissimulando a irritação. Mas para que você me ligou? Lucélia sentiu prazer em dar a notícia a Jacira, pois sabia que o orgulho dela não iria permitir que Alberto trabalhasse de empregado para ninguém. Bem, Jacira, ontem eu fui a uma concessionária de veículos, pois pretendo trocar o carro. E adivinha que eu vi na loja? Como vou saber? O Alberto. Ele está trabalhando na revendedora de carros do Dr. Maciel. O quê? Alberto está trabalhando em uma loja de carros. Não posso admitir isso. Preciso ir até lá e trazer aquele cabeça dura para casa. Afinal, ele não pode largar os negócios do pai dessa maneira. Eu a avisei porque pensei que você pudesse evitar isso. Afinal, pode desmoralizar o nome dos Almeida Prado. Jacira não disse mais nada. Desligou o telefone e chamou a empregada. Rita? Senhora, dona Jacira, mande José Carlos tirar o carro. Vamos sair dentro de 15 minutos. E assim, a empregada foi avisar José Carlos sobre as ordens de Jacira. Zeca, a mulher está uma fera. Aquela cobra da dona Lucélia deve ter contado para ela que o seu Alberto está trabalhando para o Dr. Maciel. Mas por que fez isso? Por que seria? Para envenenar? Aquela mulher destila veneno pelos poros e não se sente feliz quando não vê o circo pegar fogo. É hoje. Sabe, Rita, preciso arrumar outro emprego. Não dá mais para aguentar a dona Jacira. Ela é tão arrogante
que levá-la aos lugares me faz mal, mas fazer o que? Sou pobre e tenho de aceitar todas as humilhações dela. Do jeito que está indo, ela vai acabar sozinha. O filho já abandonou e logo ela não terá ninguém para socorrê-la. Deixe-me entrar, porque se ela ver que eu estou conversando com você, já sabe o que acontece. Sim, eu sei. Em pouco tempo, Jacira saiu, vestindo uma roupa muito chique, joias e com o cabelo muito bem arrumado. Pensou que não suportaria ver o filho trabalhando em uma loja de carros e era melhor se humilhar a ver seu nome ridicularizado pelas fofoqueiras da sociedade. Instantes depois, Jacira entrava na loja. Logo avistou Alberto sentado atrás de uma mesa com uma máquina de calcular. Aproximando-se dele, que estava compenetrado em seu trabalho, disse fingindo humildade: Bom dia, meu filho. Bom dia, mamãe, como está? Meu filho, estou sofrendo muito com sua ausência e quando fiquei sabendo que estava trabalhando aqui, vim vê-lo. Acho que precisamos conversar. Mamãe, não posso conversar com a senhora aqui. O que acha de almoçar comigo? Está bem, meu filho. O que acha de almoçarmos em nossa casa? Não, mamãe. Eu prefiro ir a um restaurante. Só tenho 1h30 de almoço e não posso chegar atrasado. Está bem. A que hora sai para o almoço? Vou sair perto de 1 hora. Está bem, passo aqui com José Carlos. Iremos ao restaurante e conversaremos. Está bem. Passe aqui, vou ligar para Dona Isabel avisando que não vou almoçar. Você combinou de almoçar com Alfredo e Isabel? Sim, mamãe. Almoço lá todos os dias e janto também. O quê? Você faz suas refeições naquela casa? Sim, eu estou morando com eles. Jacira sentiu seu ódio por Lucinda aumentar, mas dissimulando naturalidade disse: Então faça isso, meu filho. Volto perto das 13 horas para irmos almoçar. Está bem, mamãe, combinado. Depois de se despedir, Alberto pensou: por que mamãe não é como Dona Isabel, uma pessoa amável e bondosa? Jacira se afastou, sentindo um ódio mortal no coração. Começou a pensar novamente em dar um fim em Lucida e se vingar de Alfredo e Isabel. Na hora marcada, Jacira esperava por Alberto na porta da concessionária, quando finalmente o viu sair todo sorridente, conversando com o vendedor. Ela achou aquilo um absurdo. Seu filho, que teve a melhor educação, as melhores roupas e a melhor situação financeira da cidade, dar atenção a um simples vendedor de carro e deixá-lo esperando. Alberto logo a viu e seguiu em sua direção. Se tem uma coisa que sempre gostei na senhora, minha mãe, é sua pontualidade. Desculpe o atraso, mas estava terminando de conferir as notas dos carros que chegaram amanhã. E se tem uma coisa que sempre admirei em você, meu filho, é sua responsabilidade. Alberto entrou no carro e cumprimentou José Carlos. Assim, todos se dirigiram a um belíssimo restaurante. Jacira sentou-se confortavelmente à mesa e, depois de escolherem o que iriam almoçar, ela apenas disse: Meu filho, vamos almoçar, depois conversamos, mas antes me diga como está a sua vida. Mamãe, minha vida está boa. Estou hospedado na casa de Alfredo, ele é como um pai para mim. Arranjei esse trabalho com Maciel, do qual estou gostando muito, e se Deus quiser, logo me casarei com Lucinda. Frequento a casa espírita e, para falar a verdade, havia muito tempo não sentia tanta paz como venho sentindo. Que bom, dissimulou Jacira. Preciso conversar seriamente com você, mas deixemos para depois. Alberto notou que ela estava abatida e sabia que para ela não estava sendo fácil a vida de executiva e de dona de casa, mas preferiu não tocar no assunto. Almoçaram calmamente e Jacira, embora estivesse contrariada com o filho, sentia-se feliz por estar ao seu lado. Depois do almoço, ela finalmente passou a dizer: Meu filho, preciso de você, a nossa casa está vazia. Quero lhe pedir humildemente que volte e retome sua vida. Não tenho tino para os negócios. E para falar a verdade, fui uma estúpida. Você é meu único filho e eu o amo muito. Alberto observou as súplicas da mãe, que vez por outra deixava escorrer uma lágrima. Mamãe, a senhora é muito importante para mim. Sou-lhe grato por tudo o que fez por mim, mas acho que não posso voltar atrás. Estou me adequando a uma nova vida, uma nova realidade, onde nem tudo é fácil.
Pretendo ficar trabalhando com Maciel, onde estou aprendendo outras coisas. Papai sempre foi um homem que teve tino para os negócios e conquistou seu espaço. Mas eu não gostaria de ser como ele, ou seja, escravo do trabalho e do dinheiro. Mas, Alberto, você não pode jogar tudo para o alto e viver como uma pessoa a quem a vida tudo negou. Lembre-se de que somos só nós dois. Não podemos deixar tudo se acabar. Temos a empresa em São Paulo, somos uma família. Alberto sentiu pena dela, pois sabia o quanto era difícil para ela retroceder, mas procurou fazer com que a mãe entendesse sua posição. Bem, meu filho, acho que já me intrometi demais em sua vida pessoal. Fui intransigente com Lucinda, mas saiba que se você voltar para nossa casa, não voltarei a implicar com ela, eu juro. Mamãe, o que eu queria até aquela noite em que saí de casa era justamente isso, que a senhora fizesse um esforço para conhecer Lucinda e entendesse o porquê de eu ter me apaixonado por ela, mas a senhora me forçou a tomar outras decisões e agora vejo que isso foi o melhor para mim. É como ouvi em uma palestra ontem na casa espírita. Muitas vezes o que pensamos ser o mal, o que não entendemos, é o melhor remédio. Graças ao que aconteceu, pude provar-lhe que Lucinda me ama realmente. Pois quando resolvi aceitar o convite de Alfredo para ficar em sua casa, minha noiva sabia que eu só tinha o dinheiro para pagar minha estada no hotel. E mesmo assim, não só me aceitou, como me tratou como sempre, ou até mesmo melhor. E naquela noite ela disse, agora sim sou feliz. Meu noivo é igual a mim, sem eira nem beira, e saiba, meu amor, que tudo farei para ajudá-lo. Continuarei com minhas costuras e poderei lavar roupas para fora para que nada nos falte. Sabe, minha mãe, foi nesse momento que tive certeza de que a senhora estava completamente enganada a respeito de Lucinda e que realmente ela me ama pelo que eu sou, tanto que por ela voltaria para a casa dela ao meu lado naquele mesmo dia. Quem a impediu foi Dona Isabel, que disse que não seria justo que nós nos juntássemos sem nos casar, e aconselhou-me a arrumar um emprego. Por tudo isso, minha mãe, pude ver que sou forte e capaz de enfrentar qualquer situação. Jacira ouviu o relato do filho com desprezo, mas dissimulou o quanto pôde, para que o filho não notasse seu desagrado. Finalmente respondeu, meu filho, saiba que se você não tomar a frente de nossos negócios, poderemos ruir. Imagine acabar com tudo que seu pai e seu avô lutaram tanto para manter. Estou aqui em paz e querendo me redimir perante você e Lucinda. Nesse tempo em que você esteve distante, aprendi muita coisa, principalmente a aceitar essa moça, se ela lhe fizer feliz, pois é isso que importa. Alberto sorriu feliz. A mãe estava começando a entender e ele decidiu que faria de tudo para que ela e a noiva se dessem bem. Minha mãe, estou feliz. Jamais pensei que esse momento chegaria, mas infelizmente meu horário de almoço está acabando. Tenho de voltar ao trabalho. Sim, meu filho, compreendo, mas antes quero lhe pedir uma coisa. Aceite seu carro de volta, sei o quanto você gosta dele. Está bem, mamãe, à noite eu vou buscá-lo. Jacira sorriu feliz. Achou que não demoraria muito para o filho voltar para casa. Alberto pegou na mão dela e completou. Dona Jacira, entenda uma coisa. Ninguém vai tomar o seu lugar no meu coração. Jacira ficou feliz com as palavras do filho e sorrindo disse, vamos, meu filho. Não vou admitir que Maciel diga que meu filho é irresponsável. Alberto sorriu e, oferecendo o braço à mãe, ambos saíram do restaurante. Ao deixar o filho na loja, ela fechou o senho e disse para José Carlos, que intimidades foram aquelas com Alberto e José Carlos? Dona Jacira, Dr. Alberto sempre foi um rapaz muito educado e nunca tive liberdade alguma com ele. É bom mesmo que não tenha, afinal, ele é seu patrão e não um de seus amigos. Sim, senhora. Jacira voltou para casa pensando apenas em uma frase feita, que ouvia quando ainda era menina. Se não se pode com ele, junte-se a ele. Finalmente, ela disse sorrindo. Por que não pensei nisso antes? Devia ter agido assim desde o início. Ao chegar em casa, ela se dirigiu ao quarto. Sentia-se feliz, pois sabia que em pouco tempo estaria com Alberto em casa, e se tivesse tato, tiraria de uma vez Lucinda de seu caminho.
Pensou em pai João e sentiu seu ódio voltar contra ele. Decidiu que iria acabar com ele. Reaproximação. Alberto trabalhou feliz naquela tarde. Maciel estava gostando do esforço do rapaz e da maneira lúcida que ele tomava as decisões. O rapaz entregou ao dono da revendedora o relatório das notas e de como havia planejado as formas de pagamento de cada veículo. Maciel ouvia feliz, pois desde que ele começara a trabalhar na loja, o trabalho do proprietário havia diminuído. Assim que Alberto saiu do trabalho, resolveu passar em uma floricultura e comprar flores para Lucinda e Isabel. Ao chegar em casa, depois de entregar as flores, ele perguntou por Lucinda. Está no seu quarto costurando, parece que tem uma entrega para fazer amanhã, e Dona Mila é uma mulher que exige pontualidade e perfeição. Então vou até lá, pois preciso falar a ela sobre o almoço que tive com minha mãe hoje. Ai, que bom, Alberto. Fico feliz por saber que está se entendendo com sua mãe. Imagino como ela deve ter sofrido durante esse tempo que você está fora de casa. Realmente, Dona Isabel, minha mãe envelheceu e confesso que senti pena dela, pois sua expressão é triste, mas o que me deixou feliz foi ela reconhecer que estava enganada em implicar com Lucinda. Isabel ficou pensativa. Quanto à mudança repentina de Jacira, imaginou que talvez ela estivesse dissimulando, mas para não acabar com a alegria do rapaz, resolveu ficar calada. Alberto pediu licença a Isabel e foi até seu quarto. Encontrou Lucinda com uma fita métrica em volta do pescoço e vários alfinetes pregados em sua blusa e um na boca. Ao ver Alberto, ela perguntou: "E então como foi o almoço com sua mãe?" "Confesso que fiquei surpreso com as mudanças de minha mãe. Ela diz que eu preciso voltar para a empresa e também para casa, e que não vai mais implicar com você, pois você está me fazendo feliz e é isso que importa." "Que bom", disse Lucinda sorrindo, ficando séria em seguida. Alberto, percebendo o silêncio dela, perguntou: "Meu amor, por que está tão quieta?" "Alberto, não sei porquê, mas estou achando que sua mãe deve estar aprontando alguma coisa, pois ninguém muda de uma hora para outra. Acho suspeita a mudança." "Acredito que não, meu amor. Ela está sofrida. Acho que aprendeu a lição, que não pode ser tão arrogante e prepotente." "Sim, Alberto, mas acho que você deve ficar atento, pois ela deve estar querendo aprontar alguma coisa." "Tenho de concordar com você. Ficarei mais atento." "Então, meu amor, fique esperto, pois ela é inteligente o suficiente para saber que você não vai voltar atrás na decisão que tomou", disse Lucinda. "Meu amor, devo confessar uma coisa. Sei que a amo muito, mas também sei que minhas responsabilidades me chamam. Quando saí de casa, sabia que minha mãe iria voltar atrás porque temos uma empresa em São Paulo e ela não tem ideia de como administrá-la. Portanto, sei que devo voltar às minhas origens. Espero que compreenda." Lucinda olhou assustada para Alberto e não havia pensado que a saída dele de casa fosse somente para mostrar à mãe que ele era indispensável, e com lágrimas nos olhos disse: "Eu sabia que você jamais se acostumaria a uma vida simples, mas tudo bem, eu aceito. Volte para a sua casa e para o seu mundo, mas não sei se eu farei parte de tudo isso." "Claro que fará, Lucinda. Tenho de continuar o que meu pai me deixou e pretendo me casar com você." "Eu sei, Alberto, mas agora que sua mãe mudou a estratégia, vai dar uma de boazinha somente para nos atrapalhar." "Não se preocupe, meu amor. Peço que confie em mim. Se ela está planejando isso, não vai conseguir, porque pretendo morar com você em São Paulo e ela não irá junto." Lucinda olhou para Alberto e pela primeira vez sentiu medo. Naquela tarde, Jacira ficou pensando em como iria acabar com a farsa de pai João. Foi quando finalmente decidiu que o denunciaria à polícia. Assim, ligou para Lucélia e pediu para que a amiga fosse com ela à casa de pai João. Lucélia aceitou de bom grado o convite, ignorando por completo a intenção da outra. Combinaram de ir no dia seguinte. Lucélia chegou à casa de Jacira perto das 9:30 da manhã e Jacira já estava pronta. Depois de algumas conversas, Jacira quis sair sem demora, pois pretendia voltar antes mesmo do almoço.
Ao chegarem à casa de pai João, elas não o encontraram e resolveram esperá-lo. Jacira foi atendida mais uma vez pelo mesmo rapaz que atendera da última em que esteve lá. Com uma voz triste disse: "Sinto muito, mas pai João não está atendendo hoje. Sua esposa faleceu e ele está lá com os parentes." "Mas como isso foi acontecer?" perguntou Lucélia. "Bem, Dona Alzira já não estava bem havia algum tempo. Depois que enfrentou o guia de pai João, ele disse que ela iria secar como uma árvore e a partir daí ela nunca mais foi a mesma." "Minha nossa, mas por que essa mulher cometeu uma sandice dessas?" perguntou Lucélia horrorizada. Ela o desafiou quando disse que ele não tinha poder algum, pois tudo o que ela pedira a ele não tivera êxito. E o interessante é que a doença de Dona Alzira foi completamente ignorada pelos médicos. Pai João tentou intervir por ela junto ao guia, mas não conseguiu. Ele estava furioso. Primeiro, ela começou com uma dor no estômago, depois apareceram manchas na pele e, finalmente, seu pé começou a ficar preto. Ela consultou o médico, mas não conseguiu nada. Todos os remédios pareciam água, até que, finalmente, ela perdeu o pé e, em seguida, contraiu uma infecção nos pulmões que não tinha antibiótico que desse jeito. "E o guia de pai João que dizia?" perguntou Lucélia. "Dizia que ela não iria se curar e que não era para pai João gastar dinheiro com ela, pois ele iria conversar com ela de perto. Agora, se ela está com ele eu não sei, mas aqui nesta casa todos estão tristes, pois todos gostavam muito de Dona Alzira." "Posso imaginar", disse Lucélia, "mas ela, convivendo com pai João, devia saber que com essas entidades não se brinca. Voltaremos na semana que vem." Ambas saíram e uma vez no carro, Lucélia disse a Jacira: "Que mulher louca! Desafiar o guia de pai João com essas coisas não se brinca." Caladas, elas voltaram para casa. Lucélia deixou Jacira diante de sua casa. Jacira deu ordens para que Rita não a incomodasse e tomou o remédio para dor de cabeça. Em sua cama deitada, ela começou a pensar em tudo o que havia acontecido com a mulher de pai João e disse em voz alta: "A doença e a morte dessa mulher não passaram de coincidências, pois ninguém me tira da cabeça que aquele guia de pai João é uma farsa. Na semana que vem, vou voltar lá e dizer poucas e boas, pois ele prometeu que nos livraríamos de Lucinda e nada aconteceu. Agora vou ter de agir à minha maneira, pois esse pai de santo nada conseguiu." Jacira procurou não pensar mais no assunto. Quando se aproximava a hora do almoço, decidiu sair do quarto e ligar para Alberto, pedindo que ele almoçasse com ela. Alberto disse que naquele dia não poderia, pois os carros novos haviam chegado e ele estava atarefado conferindo as notas, colocando preços e forma de pagamento. Ao falar com ela, sentiu uma dor de cabeça desagradável, mas pensou que fosse pelo fato de estar com muito trabalho. Jacira voltou ao quarto e, embora quisesse mudar seus pensamentos, não conseguia esquecer o que o rapaz havia dito. Embora tivesse tomado remédio para a dor, este não fez efeito e ela começou a pensar: "Eu acordei bem, estava sem essa dor de cabeça, mas depois que fiquei sabendo que a mulher havia morrido, essa dor não me deixa mais em paz. Que bobagem! Estou sugestionada, só isso. Essa dor de cabeça nada tem a ver com a morte da mulher, mas se pai João pensa que eu vou me calar diante de suas falcatruas, está muito enganado. Quero falar para aquele guia que ele não passa de invencionice daquele homem para tirar dinheiro do povo. Charlatão, isso é que ele é." Assim, ela começou a planejar uma forma de se aproximar de seus inimigos, Lucinda, Alfredo e Isabel, e como se livraria deles. Ela almoçou e passou o resto do dia no quarto. Rita e José Carlos, que almoçavam depois de Jacira, estavam na cozinha falando sobre o comportamento estranho da mulher. "Zeca, você viu como Dona Jacira está estranha? Não sei porquê, mas quando olho para ela, vejo uma expressão preocupada." "Também não é para menos, Rita. Desde que ela brigou com o filho, ficou assim. Não vejo coisa boa nos seus olhos. Tenho pena da namorada do rapaz, pois ela não vai descansar enquanto não acabar com o namoro deles. E o Dr. Alberto é tão diferente.
sempre gentil, educado, sem aquela arrogância peculiar da mãe. Para ele, não há diferença entre nós e eles. Assim também era o pai dele. Confesso que, se fosse somente por Dona Jacira, eu já teria me demitido desta casa há muito tempo, mas há certas vantagens em aguentar essa chata. Primeiro, paga rigorosamente em dia o nosso salário e, segundo, sempre faz reajustes. É por tudo isso que seu Maximiliano diz que ninguém é totalmente bom e nem totalmente ruim, e que cada espírito está na intermediária, de modo que todos são passíveis de mudanças e misericórdia. Realmente, posso lhe garantir uma coisa: muitas vezes tenho pena de Dona Jacira, pois ela tem tudo isso, mas não é feliz. É aí que entra a lei imutável de Deus. A cada ação, uma reação. Veja bem, ela tem tudo para ser feliz: saúde, um filho que a ama, conforto material. Se não é feliz, é por conta de suas ações. Portanto, minha amiga, como disse o Dr. Alfredo em uma de suas palestras no Centro Espírita, somos os autores do nosso próprio destino. Sabe, José Carlos, gosto quando você diz essas coisas. Muitas vezes, quando estou aqui dentro, cumprindo com meus deveres, fico pensando nisso. Realmente, minha amiga, a doutrina que estou aprendendo agora nos faz pensar e procurar melhorar a cada dia, perdoando os nossos inimigos, corrigindo as nossas falhas e aproveitando nossa estada na terra como uma nova oportunidade oferecida por Deus. José Carlos, desde que você começou a frequentar o Centro Espírita, venho percebendo que você já não fica irritado com Dona Jacira e que também não volta estressado com o trânsito. Noto que está mais calmo. Para falar a verdade, quando Dona Jacira vai a qualquer lugar e demora, eu até gosto, pois fico lendo este livro. Disse isso, mostrando-lhe um livro de bolso que estava em seu paletó. Que livro é esse? É o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Muitas das dúvidas que eu tinha foram elucidadas por esses espíritos da codificação. Gostaria de ler, você me empresta? Este é de Maximiliano, mas quando eu for à cidade comprarei um para você. Acho melhor sairmos da mesa, pois se Dona Jacira sair do quarto e nos encontrar conversando, vai nos chatear a tarde toda. Nisso eu tenho de concordar. José Carlos saiu e Rita ficou pensando. Essa religião realmente é interessante. Nunca achei que Zeca pudesse mudar tanto. Antes vivia reclamando da sorte, lastimando-se por não entender por que uns nasciam ricos e outros pobres, por que uns nasciam deficientes e outros perfeitos e coisas assim. Percebo que desde que ele começou a frequentar o Centro Espírita, não é mais aquele resmungão que nos atormentava a todo instante. Acho que vou conhecer essa doutrina, pois se fez bem ao Zeca, fará bem a mim também. Jacira ficou em seu quarto a tarde toda. Quando saiu, já não estava mais com a dor de cabeça. Encontrou Rita guardando o ferro de passar. Rita, que horas são? Já são quase 5 horas, Dona Jacira. Poxa, dormi a tarde toda, estava com tanta dor de cabeça que tomei alguns analgésicos que me deram sono. Mas foi bom, estou sem dor. Alguém ligou? Sim, Dona Jacira, o Dr. Alberto ligou, dizendo que ontem não pôde vir buscar o carro. Virá hoje à noite e jantará com a senhora. Que maravilha! Então tenho de pensar no que servirei para o jantar, pois é uma ocasião especial. Diga-me uma coisa, ele disse se vai trazer a namorada também? Não, senhora, não disse nada. Tomara que não traga. Se essa moça sentar-se à minha mesa, vai me fazer mal. Rita, sei que seu horário já terminou, mas pagarei as horas que você ficar a mais. Diga também a José Carlos para ficar, pois não gosto de pagar a você e deixá-lo de fora. Está bem, Dona Jacira, vou avisá-lo. José Carlos não gostou de saber que teria de ficar até mais tarde, pois naquela noite ele iria ao Centro Espírita, mas resolveu aceitar, pois estava apertado em seu orçamento doméstico e todo o dinheiro a mais era muito bem-vindo. Passava das 7 da noite quando Alberto chegou. Estava bem disposto. Ao ver a mãe, notou que as coisas para ela não estavam nada fáceis, mas resolveu não tocar no assunto. Às 7h30, Rita foi informada por Jacira que poderia servir o jantar.
Alberto ficou satisfeito com o cardápio estrogonofe, seu prato preferido. A conversa transcorreu amena. Eles conversaram sobre muitas coisas e Jacira fez questão de mencionar que não gostaria que o filho ficasse a pé e que era para ele pegar o carro de volta. Alberto aceitou, pois se tinha algo que ele realmente gostava, era de dirigir seu carro. Mas diga-me, por que não trouxe Lucinda para jantar? Afinal, ela fará parte de nossa família, creio que teremos de nos conhecer melhor. Mamãe não a convidei, pois sabia que ela não aceitaria. É uma pena, meu filho. Na verdade, estou querendo me dar bem com minha futura nora. Mamãe, o que a senhora está pretendendo? Meu filho, por que você acha que estou armando alguma coisa? Saiba que pensei bem esse tempo todo em que ficamos sem conversar e pude perceber o quanto eu estava sendo intransigente. E como disse Lucélia, se quisermos ter nossos filhos perto de nós, é imprescindível que aceitamos suas decisões. Na verdade, nunca vi uma pessoa fazê-lo mudar tanto. Mamãe, saiba que Lucinda é uma pessoa maravilhosa e que vai esquecer tudo o que houve. É o que eu espero, pois somente assim poderei ser feliz. Alberto não percebeu, mas a cada vez que Jacira se viu obrigada a dizer o nome de Lucinda, seus olhos mantinham uma expressão singular. Depois do jantar, mãe e filho foram à sala de visitas e Jacira comentou: Meu filho, nesta casa está começando uma nova era, portanto faço questão de que traga Lucinda aqui para conhecer a casa e me conhecer também. O que acha de marcarmos o jantar para amanhã? Poderá trazer Alfredo e Isabel. Mamãe, pensando bem, a melhor coisa que fiz foi ter saído de casa, pois somente assim a senhora está pensando que pode ser feliz me tendo por perto com Lucinda. Que bom, meu filho. Saiba que eu estou dizendo isso de coração. E quando pretende se casar? Bem, mamãe, ganho pouco na concessionária e ainda não temos nada marcado. Mas por que você não volta a cuidar da empresa de seu pai? Afinal, está na hora de se casar e me dar netos. Além disso, você tem de tomar cuidado com o que lhe pertence, pois se deixar em minhas mãos, ficará sem nada. E o que oferecerá aos seus filhos? Façamos o seguinte. Amanhã voltarei com uma resposta definitiva, pois preciso conversar com Lucinda. Mas, meu filho, ela certamente não se oporá, pois o futuro de seus filhos é que está em jogo. Mamãe, a senhora não sabe o quanto Lucinda é orgulhosa. Ela mesma disse que não quer um tostão de nossa família. Pois que ela não queira, tudo bem, posso compreender, já que é uma moça de princípios, mas não pode negar uma boa vida aos filhos. Conversei com ela e diremos amanhã durante o jantar. O que a senhora acha? Está bem. Não quero que se sinta coagido. Faça o que o seu coração mandar. Jacira dizia essas coisas com sofreguidão, pois não queria dividir nada do que lhe pertencia com Lucinda e com os mortos de fome que viriam. Alberto, porém, não percebeu e achou que a mãe realmente estava arrependida por tudo o que havia feito para a moça e dito sobre ela. Preciso voltar para casa, com certeza todos estão me esperando, pois temos o hábito de fazer uma prece antes de dormir. Prece? Mas você nunca foi dado à religião? Lembra-se quando eu queria levá-lo à missa aos domingos e você sempre arrumava desculpas para ficar na praça? Sim, mamãe. Nunca dei muita atenção à religião, mas agora que estou maduro, vejo a diferença que certos conhecimentos fazem em nossa vida. Não vá me dizer que você está acompanhando Alfredo em suas maluquices de espiritismo. Mamãe, não é maluquice alguma. Vejo que tudo o que tenho aprendido faz parte de um conjunto de ideias que vem acompanhado por ciência, filosofia e religião. E nunca pensei que uma religião viesse a elucidar tantas perguntas. Por exemplo, de onde viemos? Para onde vamos depois que o nosso corpo físico acaba? Quem na verdade somos? Interessante, meu filho. Nunca havia pensado nisso, mas o que acha de tomarmos um café? Alberto, percebendo que ela estava se esquivando da conversa, não insistiu e disse: Sinto muito, mas tenho de ir. Amanhã eu ligo para confirmar o jantar. Está bem, mas vá com o carro. Ele é todo seu. Os documentos estão com José Carlos, que a uma hora dessas deve estar jantando.
Mas, mamãe, por que José Carlos não foi embora? Eu pedi para a Rita ficar até mais tarde para preparar o jantar, e como vou pagar as horas adicionais a ela, faço questão de pagar a ele também, mesmo sabendo que não iria precisar dos serviços dele. Sabe como é, os dois são ótimos, e a faxineira que vem aqui 3 vezes por semana também. Alberto finalmente pôde ver algo de bom em sua mãe, pois ela realmente se preocupava com os criados. Sorrindo, ele se levantou, beijou a fronte da mãe e disse carinhosamente: Dona Jacira, a senhora me surpreende. Que bom que eu surpreendo para o bem. Alberto pegou os documentos, as chaves do carro e voltou para a casa do médico. Jacira ficou sentada com a cabeça transformada em um torvelinho, pois para ela seria difícil fingir que estava aceitando aquele noivado. Contudo, para ter o filho perto faria qualquer sacrifício. Alberto, enquanto dirigia seu carro, ficou pensando na mudança repentina da mãe e, ao mesmo tempo, lembrando-se das palavras de Lucinda. E com esses pensamentos, tocou o interfone, esperando que ela fosse atender. Ela, ao ver o noivo chegando com o carro, logo desconfiou que a mãe o havia feito acreditar que tudo estava bem. Embora não aceitasse, resolveu nada dizer, pois pela primeira vez Alberto parecia estar bem. Ela sabia que, embora Jacira fosse manipulador, ele amava. Ao entrar, Alfredo disse: Vejo que meu filho mais jovem não quer mais dirigir meu carro, brincou o médico. Não é nada disso. Minha mãe quis que eu ficasse com o carro e eu aceitei. Lucinda nada disse. Isabel, que era observadora, disse à moça: Minha filha, vamos à cozinha? Quero fazer aquele chá. Arrume a mesa enquanto preparo. Está bem, dona Isabel, vamos lá, pois um chá uma hora dessas sempre cai bem. Estando as duas na cozinha, Isabel comentou: Minha filha, percebi que você está preocupada ou estou enganada? Bem, dona Isabel, a senhora já me conhece mesmo, não é? Vou lhe dizer o que vai no meu coração. Pois diga. Para ser sincera, não acredito que dona Jacira tenha mudado assim da água para o vinho, da noite para o dia. Ninguém me tira da cabeça que tudo faz parte de um plano diabólico. Minha filha, ontem eu estive conversando com Alfredo e ele acha que todos nós somos passíveis de mudanças e quem sabe a falta de Alberto a levou a mudar. A senhora acredita realmente nisso, dona Isabel? Prefiro ver o lado bom das pessoas, porque não dar um voto de confiança a Jacira. Se tem algo que Jesus nos ensinou, é não julgarmos os outros, pois da mesma forma que julgamos, seremos julgados. Sim, dona Isabel, acredito nisso, mas só estou estranhando o fato de dona Jacira mudar assim em menos de um mês, pelo que tenho ouvido no centro espírita e nas conversas que temos aqui em casa. Para um espírito mudar, é necessário que ele esteja disposto a mudar e se arrepender de seus maus atos e pensamentos, e muitas vezes isso pode levar a várias reencarnações. Concordo com você, mas não fique preocupada com isso. Inclua Jacira em suas preces e peça a Deus ajuda para ela. Está bem, dona Isabel, farei isso, mas não acredito na mudança dela, disse Lucinda convicta. Isabel sorriu e pediu que a moça levasse os biscoitos à sala. Alberto estava visivelmente feliz e, passado 1h30, finalmente disse a todos: Desculpem, mas hoje estou um pouco cansado. Maciel está deixando tudo em minhas mãos, dizendo que confia em mim. Isso é bom, meu filho, disse Alfredo, pois vejo que em tudo que diz respeito à área administrativa você se dá bem. Para falar a verdade, gosto do que faço. Mesmo que papai não nos tivesse deixado nada, eu iria estudar administração, pois é algo prazeroso. Depois de mais alguns minutos, Alberto deu um beijo em Lucinda e desejou uma boa noite a todos. O jantar. Lucinda naquela noite estava preocupada, mas nem ela mesma sabia o que a afligia. Fez a prece que costumeiramente fazia ao dormir e não demorou muito, estava entregue ao sono profundo. Na manhã seguinte, todos estavam em volta da mesa tomando café, quando Alberto comentou sobre o convite que Jacira havia feito. Lucinda não disse uma palavra sequer, e Alberto logo percebeu. O que está acontecendo com você, querida?
Para ser sincera, não estou gostando nada disso, pois sua mãe não é mulher de desistir fácil. Não acredito em sua mudança. Seja como for, meu amor, entenda. Vou me casar com você e ficaria muito triste se ela não estivesse presente. Talvez ela tenha percebido que não vale a sua opinião, pois vou me casar de qualquer jeito com você. Quando o dia começa com declarações de amor, transcorre muito bem, disse Isabel. Você vai ao jantar? Ainda não sei, vou pensar e depois eu lhe digo, respondeu Lucinda. Está bem, meu amor, mas pense até a hora do almoço para que eu possa avisá-la a tempo. Você vai almoçar novamente com sua mãe, Alberto? Não, por quê? Não sei. Quando você não vem almoçar em casa, confesso que eu sinto sua falta. Fique tranquila, eu voltarei para o almoço. Está bem. Prometo que até a hora do almoço você terá a resposta. Alfredo olhava calado a reação de Lucinda e, ao seu ver, achava natural a desconfiança da moça, afinal, a sogra nunca escondera que a odiava. Alberto saiu feliz em direção à garagem, pois precisava chegar cedo para abrir a loja. Sabia que Maciel havia viajado para a capital para cuidar de alguns negócios. Lucinda, depois que tomou o café da manhã, foi sentar-se à máquina de costura. Embora não dissesse nada, estava visivelmente triste, pois sentia que desta vez poderia perder o único homem que realmente amara em toda a sua vida. Isabel sabia que, quando a moça estava preocupada ou triste, ela se distraía trabalhando. Assim esperou que Alfredo saísse para conversar com ela. Ao chegar ao quarto dos fundos, encontrou Lucinda chorando e perguntou: Lucinda, por que está chorando? Sinto o perigo se avizinhando. Infelizmente, Alberto não está vendo. Sua mãe é inteligente e sabe que se continuasse a fazer o que estava fazendo, nada conseguiria. Então resolveu mudar de tática. E somente Alberto não está vendo, e eu temo perdê-lo. Acalme-se, Lucinda. Eu concordo com você, mas Alfredo também acha que ela pode ter mudado. Penso que somente o tempo poderá provar. Espero sinceramente que eles estejam com a razão. Mas, Dona Isabel, eu não costumo me enganar com as coisas, muito menos com as pessoas. Essa mulher continua sendo a mesma de sempre. Você está muito nervosa. O que acha de fazermos uma prece pedindo orientação? Acho uma boa ideia, pois somente Deus para nos ajudar a ver melhor. Agora, se eu estiver errada, vou pedir perdão a ela. E desta vez, Isabel fez uma sentida prece, pedindo orientação a Deus. Depois da prece, Lucinda se sentiu melhor e contemporizou. Dona Isabel, a senhora acha que devo ir ao tal jantar que aquela mulher está planejando? Por que não devemos ir, minha filha? A melhor maneira de nos protegermos é ficando perto dos nossos inimigos, assim podemos avaliar se eles estão sendo sinceros ou não. A senhora está com razão. Mais tarde vou me arrumar e irei ao jantar, mas peço que me ajude a observar Dona Jacira. Depois da conversa, Lucinda se sentiu melhor e ligou para Alberto para avisar que iria ao jantar na casa da sogra. O moço, ao ouvir o aceite da noiva, ficou radiante, pois o que ele mais queria era que Lucinda e sua mãe se dessem bem. Logo avisaria a mãe que todos iriam ao jantar em sua casa. Jacira, ao ficar sabendo que o filho iria com todos para o jantar, pensou: devo fazer esse sacrifício, pois preciso fazer as coisas de uma maneira que não levante suspeitas. Mas essa infeliz vai me pagar muito caro por ter se metido entre mim e meu filho. E assim o dia transcorreu tranquilamente. Embora Lucinda não estivesse tranquila, procurou não tocar mais no assunto. Na hora do almoço, ela ficou esperando por Alberto, mas este não foi almoçar, pois tinha muitos assuntos a resolver naquele dia, visto que Maciel estava viajando. Lucinda logo pensou no que aconteceria quando estivesse morando em São Paulo com Alberto, pois sabia que ele não ficaria muito tempo longe dos negócios da família. Faltavam 15 minutos para as 8 da noite, quando todos chegaram no carro de Alfredo. Alberto estava radiante, pois para ele era um sonho que estava se concretizando. As duas mulheres que amava se dando bem. Lucinda, ao entrar na casa, não se sentiu à vontade e falou pouco.
Jacira sabia acolher as visitas muito bem e procurou agir com naturalidade. Inclusive, deu 3 beijos na face da moça. Naquele momento, ela pôde perceber que a mulher não havia mudado, pois tudo lhe pareceu falso. Alberto abriu uma garrafa de vinho e serviu a todos. Pegando uma taça, resolveu brindar, dizendo: "Esta noite é a mais importante da minha vida, pois estou ao lado das 2 mulheres que mais amo." Todos conversavam tranquilamente e logo Rita veio anunciar que o jantar estava servido. O cardápio consistia em alcachofra no vinho, arroz branco e carne picada com molho amadeirado. Alberto ficou feliz em ver a mesa muito bem posta. Ao se sentarem, todos sorriam. Lucinda observava Jacira discretamente e logo percebeu que a mulher fazia o mesmo. Jacira, querendo saber mais sobre a vida do filho, disse: "E então, Lucinda, quando estão pretendendo se casar?" "Não temos nada marcado, dona Jacira. Sabemos que vamos nos casar, mas não sabemos quando, pois Alberto tem muitas coisas para resolver. Se precisarem de alguma coisa, é só falar." Jacira ficou quieta e olhou para Lucinda com um brilho expressivo no olhar. A moça não teve dúvida sobre sua suspeita. Olhou para Alberto e este não havia percebido nada. Alfredo começou a falar sobre as últimas notícias que havia visto no jornal, enquanto Isabel e Jacira falavam sobre plantas. Lucinda permanecia calada, apenas observando. Depois da sobremesa, todos foram à sala conversar um pouco e Lucinda resolveu ajudar Rita. Alberto, vendo que Lucinda não havia voltado, foi atrás dela e a encontrou limpando a mesa. "O que está fazendo, meu amor?" "Estou ajudando Rita a limpar a cozinha e a nossa conversa está muito boa." "Mas do que vocês estão falando, será que posso saber?" "Ela está dizendo que José Carlos lhe deu um exemplar de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec." Rita simpatizara com Lucinda e conversava com ela como se já a conhecesse havia muito tempo. Quem não gostou de saber que Lucinda estava na cozinha foi Jacira, e a situação piorou ainda mais quando Alberto foi atrás. Isabel percebeu Jacira olhando em direção à porta a todo instante e, tentando tirar a atenção de Jacira, passou a dizer: "No ano passado, quando fui a Paris, trouxe vários perfumes. Quando se fala que os melhores perfumes estão nos menores frascos, não pensei que fossem tão pequenos", brincou a mulher. "Eu também. Na primeira vez em que fui a Paris e entrei em uma loja no Boulevard, fiquei impressionada com o tamanho dos frascos, mas posso lhe garantir que em nenhum lugar do mundo há perfumes tão agradáveis quanto a França." Isabel não gostava daquele tipo de conversa, mas sabendo quão fútil era Jacira, esse era um de seus assuntos preferidos. Passados alguns minutos, Alberto e Lucinda entraram na sala e Jacira perguntou: "Por que ficou na cozinha, minha filha?" "Eu estava ajudando Rita a tirar a mesa. Na casa de Dona Isabel sempre faço isso." "Bobagem. Rita faz isso muito bem. Venha, junte-se a nós. A conversa está muito animada." "Dá para perceber, Dona Jacira." "Por favor, não me chame mais de Dona Jacira, pois você em breve será minha nora e fará parte da família. Não deve haver cerimônias entre nós." Alfredo percebeu a falsidade daquelas palavras e pensou: Lucinda tem razão. Jacira é como um cerne, enverga, mas não quebra. Tentando desviar seus pensamentos, começou a falar sobre outros assuntos. Alberto estava tão feliz que não notou o velho antagonismo de sua mãe para com sua noiva. Jacira perguntou a Alberto se ele voltaria a São Paulo para cuidar dos assuntos da família, e o rapaz respondeu: "Temos de cuidar do que é nosso, mas para falar a verdade, eu só voltarei depois que me casar, pois pretendo morar com Lucinda na capital." "Mas, meu filho, os negócios não podem ficar abandonados, é imperioso que volte com urgência." Lucinda percebeu que aquela falsa mudança se devia ao fato de Jacira querer que Alberto retomasse os negócios da família, mas mesmo assim nada disse, deixando para Alberto decidir. "Está bem, mamãe, vou voltar para nossos negócios, mas antes vou me casar." "Ótimo, meu filho, faça isso. Se quiserem, podem marcar a data o quanto antes,
pois os negócios não podem esperar. Acho melhor pensarmos com calma, disse Lucinda. Ainda não temos nada arrumado, não tenho nem enxoval. Não se preocupe com isso, minha filha. Posso ajudá-la a comprar tudo para o enxoval, mas não gostaria que se mudassem de uma vez para a capital. Preciso de Alberto ao meu lado. Isabel percebeu o que ela queria e, nesse momento, lançou um olhar significativo para Alfredo, que disfarçou. É isso mesmo, meu amor. Enxoval não é problema. Você poderá comprar, ademais, me casar com você é tudo o que eu mais quero. Eu também, Alberto. Mas você tem de resolver sua situação com o Dr. Maciel, pois ele não vai gostar de saber que você vai deixá-lo na mão. Não se preocupe, Lucinda. Maciel logo encontrará outro tão bom ou melhor que o meu filho. Esqueceu que moramos no Brasil e o que mais tem aqui é mão de obra? É verdade, mas não acho direito abandonar uma pessoa que abriu as portas para Alberto no momento em que ele mais precisava. Mas ele não vai perder nada com isso, disse Jacira. Finalmente Alberto percebeu o tom de voz de sua mãe para com Lucinda. Depois de alguns minutos, Alberto se manifestou. Mamãe, Lucinda tem razão. Maciel estava gostando de me ter no quadro de funcionários. Já estava deixando tudo para que eu resolvesse. Ele confiou em mim e não posso fazer isso com ele, que sempre me tratou com deferência. Então façamos o seguinte. Converse com Maciel e dê tempo para que ele arranje outro. E aí sim você pede demissão. Mas não esqueça que isso requer certa urgência, pois nossos negócios estão precisando de você. Está bem, mamãe. Conversaram por mais 1 hora. Depois se despediram e voltaram para a casa do médico. Em seu quarto, Jacira pensava, vou tomar um banho, pois já me sinto contaminada só de olhar para aquela sujeita desqualificada. Nem pegar nos talheres, sabe? Não sei o que meu filho viu nessa mulherzinha sem berço, mas se tudo der certo, logo começarei a levantar suspeitas contra ela para Alberto. Enquanto esse casamento não sair, vou ficar colada nela. E qualquer movimento, contarei a ele como quem não quer nada. Farei da vida deles um verdadeiro pandemônio. Na casa de Alfredo, Alberto perguntou a Lucinda, por que está tão calada, meu amor? Percebi isso quando cheguei do trabalho e também durante e depois do jantar. Você não gostou? Não se trata de gostar ou não, Alberto. Saiba que não confio nas mudanças de sua mãe e tudo o que ela fazia era falso, até mesmo suas risadas. Ela está armando alguma coisa e saiba que coisa boa não é. Meu amor, você está vendo coisas onde elas não existem. Tenha calma. Sinto que mamãe mudou e estou muito feliz. Lucinda resolveu não dizer mais nada para não tirar a sua felicidade, mas estava preocupada. Depois de conversar um pouco mais com Alberto, ela pediu licença e foi dormir. Alberto ficou pensando na cisma da noiva e disse em tom incrédulo, mulheres, não se pode conviver com elas, mas também não se pode viver sem elas. No dia seguinte, Jacira acordou eufórica. Estava decidida a ir à casa de pai João sozinha sem Lucélia. Embora não gostasse de dirigir, disse a José Carlos, José Carlos, tire o carro para mim, vou sair. Sim, senhora, dona Jacira. José Carlos, hoje estou com vontade de dirigir, portanto, eu mesma guiarei. Pode ficar aí ajudando Rita no que for necessário. José Carlos achou estranho, pois Jacira nunca escondeu de ninguém que não gostava de dirigir, tanto que o contratou para levá-la onde ela quisesse. Depois que ela dobrou a esquina, ele pensou, tem alguma coisa errada. Ela não pega o carro nem mesmo em caso de morte. Alguma coisa deve estar aprontando. Ao entrar na cozinha, viu Rita cuidando de seus afazeres e lhe contou o que Jacira havia feito. Rita, olhando admirada para José Carlos, disse, que coisa estranha. Ela não dirige há mais de 5 anos, porque acha que ela quis sair sozinha? Não sei, mas coisa boa não é. Ninguém me tira da cabeça que vai prejudicar a noiva do Dr. Alberto. Dona Jacira deveria ser mais complacente com a moça, pois ela me pareceu muito boa. Fico triste por ela ter se apaixonado justamente por Alberto, pois Dona Jacira nutre um amor doentio por ele. Seja como for, você tem de entender uma coisa. Se essa moça veio não sei de onde e se apaixonou pelo rapaz mais cobiçado da cidade,
Talvez seja porque já tiveram uma história em uma vida anterior. Somente assim se explicaria o fato de essa moça ter vindo e fisgado Alberto. Não sei, José Carlos, você depois que começou a frequentar o centro espírita com seu Maximiliano, tornou-se um homem conformado com tudo. Não é que eu me tornei conformado, agora entendo que tudo tem uma razão de ser. Apenas isso, Rita. Está bem. Venha me ajudar a tirar o tapete da sala, pois ele é muito pesado, e também aos móveis que precisam ser afastados do lugar. O bom homem sorriu e acompanhou Rita até a sala de visitas. Enquanto isso, Jacira se dirigia à casa de pai João. Durante o trajeto, ela ia pensando que iria desmascarar aquele farsante e que não tinha medo de nada que ele dissesse. Assim, em pouco mais de 20 minutos, Jacira chegou à rua onde ele morava, deixou o carro no mesmo lugar que Lucélia costumava deixar e fez o trajeto de poucos metros a pé. Ao chegar diante da pequena casa, sentiu ímpetos de voltar, mas manteve-se firme. Após algumas batidas de palmas, o rapaz de sempre veio atendê-la. Bom dia, pai João está? Está sim, senhora. Por favor, diga-lhe que Jacira de Almeida Prado está aqui. Por favor, entre, disse o rapaz tímido diante da empáfia da mulher. Ele entrou e Jacira o acompanhou. Chegaram à antessala e ela ficou aguardando enquanto o rapaz foi chamar o homem. Depois de alguns minutos, o rapaz voltou e disse: pai João vai atendê-la, aguarde um pouco. Jacira nada disse, apenas pensou: como eu, uma mulher instruída, rica, vim parar nesta pocilga. Não entendo. Depois que conversar com esse impostor, vou me afastar de Lucélia, pois vejo que ela não é companhia para mim. De repente, ela viu uma mulher negra saindo da sala de atendimento com um sorriso no rosto. Pensou: idiota, garanto que está dando tudo o que tem a esse vigarista. Não posso permitir que ele fique enganando as pessoas dessa maneira. Logo depois, o rapaz a chamou. Pai João está esperando a senhora, pode entrar. Jacira entrou. Sentia muita raiva do homem e de seus rituais. O homem disse: o que a senhora quer, dona Jacira? Quero meu dinheiro de volta. Acabei de crer que o senhor é um farsante que engana pessoas ingênuas, mas saiba que eu não sou assim. E digo mais, se o senhor não devolver o meu dinheiro, inclusive aquele que os ladrões levaram, vou chamar a polícia e acusá-lo de estelionato. Saiba que sou uma pessoa influente e tenho vários advogados. Espere um pouco, dona Jacira. Tudo que a senhora pediu que fizéssemos, nós fizemos, portanto, não tenho o direito de chegar aqui me cobrando o que não lhe devo. Deve sim, seu farsante. Cadê seu guia? Ele não disse que iria afastar a intrusa do nosso meio? Pois bem, saiba que nada aconteceu. O meu guia me falou que fez o trabalho, mas a moça tinha proteção e foi prontamente ajudada. Portanto, se ela tem o corpo fechado, eu não tenho culpa. Pare com essas lorotas, gritou Jacira histérica. Quero falar com o seu guia, cadê ele? Dona Jacira, não brinque com essas coisas. Minha esposa também o desafiou e veja o que aconteceu. Ela morreu. Nem mesmo os médicos da terra conseguiram salvá-la. Cadê o seu guia poderoso? Onde ele está? Acho que ele deve estar escovando os dentes. Gritava histericamente. Nesse instante, pai João pendeu a cabeça para a frente. Seus olhos estavam fechados e uma voz raivosa começou a dizer: você me chamou? Estou aqui. Mas saiba que todas as pessoas insolentes costumam ter uma correção. Pai João, você não me engana. Saiba que não tenho medo de você. Eu não sou o pai João, ele é meu cavalo. Soube que você queria falar comigo. Então por que não permitiu que eu viesse antes? Eu não permito ser interrogado dessa forma. O serviço foi feito. A moça, ela foi parar no hospital. Mas os espíritos da luz vieram e a ajudaram. Quanto a você, vou lhe dizer uma coisa. Vai precisar do sangue dessa moça para continuar vivendo, porque vou colocá-la no leito de morte. E durante esse tempo, farei questão de conversar com você de perto, sua arrogante. O que vai fazer, seu guia de meia tigela? Espere e verá, respondeu a entidade para Jacira, que ria sem parar. Você não vai conseguir separar aqueles dois, pois a ligação deles vem de muito tempo. E tem mais,
Vou fazer com que você sofra um acidente tão grave que vai ver que não estou brincando. Se realmente vou sofrer um acidente, acho que vou tropeçar num pé de rosa, seu estelionatário. Eu vou chamar a polícia. A polícia não poderá fazer nada contra mim. Acho melhor não fazer nada que venha se arrepender depois. Eu já me arrependi de ter confiado em você, pai de meia tigela. Se pudesse me ajudar. Olha aqui, sua insolente. Você vai pagar muito caro por ter me desafiado. Em 9 luas, você vai ver quem é quem. Vou quebrar a sua crista. Agora vá embora, que hoje ainda vou lhe fazer uma visita. Eu já estou querendo sair daqui mesmo e saiba que eu vou chamar a polícia. Ao sair da casa de pai João, Jacira sentiu um leve mal-estar e pensou: esse idiota vai devolver meu dinheiro. Ah, se vai. Acho que minha pressão subiu por ver tanta encenação. Dirigindo, ficou com medo de desmaiar. Por essa razão, resolveu ir devagar. Depois de quase 40 minutos, chegou em casa. Ao entrar, viu o motorista e disse: José, guarde o carro. Não vou mais sair hoje, por favor. Ligue para Alfredo vir até aqui, pois não estou me sentindo bem. O motorista ajudou a entrar em casa e pediu a Rita que ligasse para o médico, pois Jacira estava lívida como cera e vez por outra seu corpo estremecia. Depois de colocar o carro para dentro, ele voltou à sala e Rita lhe disse que Alfredo não poderia vir, pois estava atendendo no hospital. Só poderia vê-la após o almoço. Jacira começou a pestanejar. Incompetente! Então chame o Dr. Bruno. Sei que ele não vai se recusar a me atender. Rita fez o que Jacira havia mandado e em poucos minutos o médico estava em sua casa para prestar serviços. Jacira estava estirada no sofá. Ao ver o médico, ela disse: Obrigado, Dr. Bruno, por ter vindo. Não estou me sentindo bem. Acho que estou com a pressão alta. Então vamos ver, dona Jacira. Imediatamente o médico colocou o aparelho no braço direito de Jacira e começou a verificar a pressão. A pressão da senhora está boa. Aparentemente a senhora está bem, mas a palidez mostra que está com um visível mal-estar. A senhora ficou nervosa hoje? Sim. Irritei-me com o ordinário, mas nada sério. Acredito que isso seja uma reação nervosa. Vou lhe administrar um calmante. Jacira mandou que Rita pagasse os honorários do médico e que mandasse José Carlos comprar o remédio prescrito. Depois que o médico e José Carlos haviam saído, ela permaneceu deitada no sofá com um cansaço incontrolável. Ao fechar os olhos, ela se lembrou de pai João lhe dizendo aquelas palavras absurdas. A cada vez que ela rememorava as últimas palavras, mais sentia seu estômago dar voltas. Em poucos minutos, José Carlos voltou com o calmante. Jacira tomou um comprimido e disse que iria se deitar e não queria ser incomodada. Dona Jacira está estranha. Acredito que ela tenha alguma coisa, mas não é físico, é espiritual, disse José Carlos. Que bobagem, Zeca, disse Rita. Depois que você começou a frequentar esse grupo espírita, todo mal é espiritual. Você não viu como ela está pálida? Sim, estranho. O médico revirou Dona Jacira e disse que ela não tem nada. Se o médico procura a doença e não encontra, pode ter certeza que o problema é espiritual. Cruz credo. Se for espiritual, como é que vamos ajudá-la? Não sei, mas acho que ela terá de procurar ajuda em um centro espírita. Está louco. Se ela ouvir você dizendo isso, é bem capaz de mandá-lo embora sem direito a nada. Benzeu-se Rita. Acho melhor você ficar atenta. Qualquer coisa, vou avisar o Dr. Alberto para ver o que fará com a mãe. Dizendo essas palavras, ele saiu em direção ao carro que havia deixado do lado de fora da casa. Rita, ao observá-lo, sentiu um arrepio que a induziu a se benzer novamente. No quarto, Jacira estava estirada em sua cama, sentiu um torpor embaçar-lhe a vista e em poucos minutos dormiu. Rita, preocupada com a patroa vez por outra, ia até a porta e observava o sono de Jacira, que estava agitado. Ora ela resmungava, ora se mexia. Jacira debatia-se em terríveis pesadelos. Ouvia a gargalhada de pai João, sentia muito frio e um cheiro ruim. Ficou nessa agitação terrível até que acordou suando muito. Levantou-se,
sentindo os músculos completamente relaxados e pensou ser efeito do remédio.